Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Estamos no episódio número 39, 39 histórias, 39 pessoas que compartilharam o conteúdo aí do seu dia a dia, da sua experiência, sempre voltado para o empreendedorismo, para finanças, para gestão e autoconhecimento. Então, espero que hoje a gente vai falar sobre PNL, sobre autoconhecimento e como você pode melhorar a sua vida através de ferramentas práticas que com certeza vai te ajudar bastante. Então eu quero que você, antes de mais nada, inscreva-se no canal se você não é inscrito, clica no sininho para você receber todas as notificações e eu vou apresentar o nosso convidado, Regis Rico. Seja bem-vindo. Você que é fundador do Instituto Sucesso de Programação Neurolinguística. Ah, beleza. Você vai explicar um pouco o que é, então, a programação neurolinguística, esse nome grandão aí, né? Sim. E fala um pouco da sua história, se apresenta para quem ainda não te conhece. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Márcio. Deixa eu te cumprimentar aqui. Aí. Grande Márcio. Eu vi o seu podcast com a sua esposa. Legal. E achei muito bonito vocês falando ali sobre comunicação, sobre ajuste. E na vida real é assim mesmo. Se você não alinha o casal, não anda. Legal. Quem que é o Regis Rico? Cara, o Regis Rico é uma pessoa que descobriu ao longo da vida que é possível ter transformação. Então a minha história, ela começa assim. Eu sou o filho mais novo de 3 irmãos, nascido em Ribeirão Preto. E ali o filho mais novo, não sei se você foi planejado, né? Se eu sei se alguém tá assistindo aqui foi planejado na sua gravidez aí, ou se planejou. Eu quero dizer que eu não fui planejado. Então veio o meu irmão, a minha irmã Rodrigo, Thelma e eu sou o Regis. E é interessante isso que minha mãe, acho que é igual fruta, porque o meu irmão é do dia 7 de abril, a minha irmã é do dia 4 de abril e eu sou do dia 5 de abril. Caraca! Com intervalo de 3 anos cada um certinho. Certinho. E quando eu fui nascer, quando minha mãe ficou grávida, eu não fui projetado. Então minha mãe já tinha fechado a fábrica ali, né? Mentalmente, Sim. pelo menos, né? De outra forma não, mas mentalmente sim. Mas eu vim, fui o terceiro ali. E ela ainda falou assim, olha, já que veio, que seja uma menina. E aí, já tinha até nome ali e tal. E aí veio o Regis. E aí o Regis veio e 2 irmãos maravilhosos, muito estudiosos. E eu não ia bem na escola não, cara. Eu não ia muito bem na escola. Eu até fui na primeira série, né? Não sei como chamar, depois do pré-primeira série. Uhum. Eu fui para uma classe, você sabe que os CDFs lá, os que estudam muito vão pro A, né? Era A na minha época, Sim. não sei como é na época de você que tá assistindo aqui. Tinha a classe B, tinha o C, tinha o D, tinha o E e tinha os especiais. Eu tava nos especiais. E na minha classe tinha vários ali e eu tinha uma dificuldade de alfabetização. Mas eu era muito inteligente para as outras coisas, mas não sei por que eu não estudava tanto. Depois eu fui descobrir isso. Até que teve um certo dia, e eu cheguei a repetir a 5ª série. Não sei se quem tá me escutando aqui repetiu algum ano, eu repeti a 5ª série. Na minha época, repeti a escola, era uma escola Sim. estadual, eu repeti a 5ª série. E eu lembro um dia que minha mãe era um domingo, e ela estava assistindo um programa que passava na Rede Vida de televisão, e tinha um antropólogo chamado Professor Marins, que depois no futuro eu tive a alegria de fazer uma live com ele, etc. É um antropólogo bem famoso, palestrante bem famoso, Sim, foi no Jô que eu ia falar das Soares, palestras dele. foi no Jô Soares, é um cara Sim. muito, muito top mesmo, tá nativo até hoje. E ele falava algumas coisas ali motivacionais que me tocaram. E eu pude perceber que sim, eu poderia ser um estudioso, eu poderia melhorar minhas notas. E a partir daquele momento eu comecei a gostar de estudar. Legal. Olha que interessante, comecei a gostar de estudar. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu quero fazer o que esse cara fez comigo. Legal. As palavras desse cara me tocaram e de alguma forma me fizeram acreditar na minha capacidade. E me transformaram. Eu quero fazer o que esse cara faz. Eu não sabia exatamente como eu ia fazer isso.
Eu iniciei esse caminho achando que era pela psicologia, muito bom psicologia. Mas na época, assim, quando eu tava escutando aquilo, eu era um adolescente, eu não sabia Mas eu exatamente ia como. perguntar, quando que foi isso? Eu tinha 14 Legal, cara. anos, aí eu falei, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero tocar as pessoas com a minha comunicação. Eu quero, de alguma forma, fazer uma pessoa acreditar, fazer uma pessoa se sentir capaz, fazer uma pessoa se levantar de um momento difícil. E as palavras dele me tocaram. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso. Ponto final, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu vim buscando desde então. E aí estudei psicologia, mas o que me tocou profundamente foi a programação neurolinguística. Foi ela que fez a grande chave de virada na minha vida. Porque mesmo com esse desejo de tocar, de transformar as pessoas, eu cometi muitos erros. Erros na vida pessoal, erros na vida financeira. Eu cometi muitos erros. E o que fez a grande chave da virada foi quando alguém me chamou para fazer um curso e eu nem queria ir, no alto da minha arrogância, da minha prepotência, né? Porque as pessoas às vezes estão afundadas, estão no buraco Na e ainda merda. na merda, e ela tá ainda com o ego dela, ela não aceita ajuda. E eu falei, não vou, o que isso tem pra me ensinar? Já vi tanta coisa, né? Olha Sim. que interessante. E depois desse curso, que era um curso que envolvia PNL, fui transformado profundamente, minha mentalidade, tudo. E eu falei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou aplicar pro resto da vida. E dali veio. Que E aí veio legal. palestras, cursos de imersão, cursos, enfim. Eu acredito que já passamos de 100 mil pessoas impactadas de alguma forma, ou em palestra, ou em workshop, ou pela internet. Mais de 100 mil pessoas impactadas diretamente, muitas pessoas, muitas empresas. E graças a Deus, porque eu faço isso como uma missão de vida. É óbvio que eu quero ganhar dinheiro, né? E o seu podcast é como, não só como ganhar, como administrar bem esse dinheiro. Legal. Só que eu tenho essa missão de vida, então eu sou uma pessoa convicta daquilo que faz, e do propósito que eu tô aqui nessa terra. E que Deus me dê muita força para Que continuar legal, fazendo. cara. Ó, você trouxe já alguns pontos que eu quero fazer alguns paralelos aí pra gente seguir nosso bate-papo aqui. Que legal que você teve esse contato muito cedo, né, com aquilo que você... vou falar descobrimento, tá? Não sei se seria esse nome, mas para aquilo que você realmente foi tocado para você ter um processo de viver disso, buscar essa... Tem muita gente que vive uma vida aí, às vezes, de vários anos e ainda não se encontrou naquilo que, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou ter esse caminho, né? Então, bem legal que você, jovem ainda, né, teve essa experiência e já sempre foi perseguindo esse propósito aí. Que legal, cara. Isso é bem, bem interessante, bem impactante. E aí você fala da missão de vida, que talvez aí também poucas pessoas têm claro, né? Tipo, qual que é o que motiva, não só por conta do... Beleza, eu faço o que eu faço porque eu gosto, mas vou ganhar dinheiro com isso também, fazer dinheiro, porque é importante. Mas muita gente hoje está infeliz onde está profissionalmente ou pessoalmente, porque ainda não se encontrou nesse processo, né? Que legal. Olha que interessante. Esse processo de se encontrar é tão mágico. E só que talvez tem pessoas que imaginam o seguinte, viu, Marção? É o seguinte, elas imaginam que vai abrir, vai cair um pó mágico, vai sair uma porta iluminada escrito propósito. Sim. Para ela. E não é bem assim. Para algumas pessoas não é bem assim. E pessoas que se encontram insatisfeitas com o que estão fazendo, Sim. desde muito tempo. Há muito tempo, ficam muitos anos com isso. O que eu digo é o seguinte: você sabe aquilo que você gosta e te faz bem. É um exercício de perguntar o que te faz bem. Eu não tô perguntando o que dá dinheiro. Tô te perguntando o que te faz bem. E dentro daquilo que te faz bem, você vai procurar o que eu faço, o que eu gosto, o que me faz bem, que eu entendo que eu tenho qualidades para poder seguir aquele caminho, porque é uma junção. Eu gosto daquilo e sinto que eu tenho uma disposição natural para aquele segmento e que isso tem que se pagar, isso tem que se fechar e que eu possa viver disso.
E você vai ver que tem um leque tão grande de profissões no mundo que é impossível a pessoa não achar o propósito dela. É que muitas vezes ela faz uma confusão, Márcio. Mas Ela procura primeiro o dinheiro, ela procura mas é um modelo primeiro de escola, né? Porque às vezes, por modelo de exemplo, escola. você tá na escola lá na fase do vestibular, né? Muitas vezes, pelo menos eu falo pela minha experiência, o cara tinha aquela, vê qual, escolhe tal, às vezes a família, ou algum amigo, escolhe tal profissão porque ganha bem. Sim. Tipo assim, então não é essa pergunta que você faz, né? Tipo assim, o que eu gosto? E aí, em cima do que eu gosto, eu vou procurar aquilo que vai mais se encaixar dentro desse prazer com uma necessidade que exista, né? E aí eu vou ser bem produtivo nesse aspecto. A maioria das vezes faz tal curso porque a pessoa ali, o cara tem uma boa renda. Tanto que minha primeira experiência, eu cursei direito. E aí, cara, muitas vezes, muita gente cursou direito porque advogado tem a fama de ganhar bem. Só que muitas pessoas que cursaram direito não advogam. Então eu, por exemplo, não advogo. Eu acabei me encontrando nas finanças, acho que estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, e muita gente que estava na minha sala da faculdade, poucos viraram advogados. Por conta que no meio do caminho ali se encontraram em outras áreas, ou talvez não fez sentido continuar naquela linha. Mas talvez muita gente entrou na faculdade pensando, é uma profissão que tem aí altos ganhos, então eu quero trabalhar nesse segmento também. Mas aí talvez era pelo dinheiro, não só pelo prazer de gostar e fazer aquilo. Pelo dinheiro, por querer realizar o sonho da família, Isso. talvez a família... agora, a profissão que dá dinheiro é aquela profissão que você é perito nela. Isso. Que Legal, você é concordo. competente nela. Então, se você pegar um tatuador que é competente, que ama, e eu amo pessoas que amam aquilo que fazem. Também. Eu amo, eu adoro. Pode ser qualquer profissão, eu adoro. Eu fui pegar meu carro no mecânico hoje para ver uns detalhes. E eu adoro levar o carro naquele mecânico. Ele ama o que faz. Cara, ele abre, ele quer te explicar sobre o carro, você vê que ele é apaixonado por aquilo. Eu amo pessoas que adoram o que fazem. Eu quero ir comprar um bolo de uma boleira que ama fazer bolo. Eu quero ir cortar o meu cabelo num barbeiro que ama ser barbeiro. Eu quero escutar uma música ao vivo num cantor que o cara ama, ele tá ali. Se tiver uma pessoa só, ele vai dar o melhor show ele dele. tá apaixonado por aquilo. Legal. Regis, isso é suficiente pro cara viver? Não, ele vai ter que ter outras competências. Sim. Óbvio, vai ter que ter outras competências. Mas a primária, pensa o seguinte, pra você se tornar perito em qualquer coisa, vai ter que te passar muito tempo, ou a vida toda, praticamente todas as profissões, Sim. a vida toda, estudando aquilo, frequentando cursos, aprendendo, evoluindo. E agora imagina o quanto, o quanto burro é você passar a vida inteira estudando, se aprofundando de algo que você não gosta. E posso te garantir uma coisa, se você não gosta, você não vai estudar e nem se aprofundar o suficiente. Sim. Porque verdadeiramente não é a sua praia. E tem a questão também se quando você gosta é muito mais fluido, né? Você não tem resistência. Porque às vezes por mais que a pessoa, eu vou ter que estudar por conta que é minha profissão. É uma resistência. Você já vai com aquela cabeça tipo, cara, isso é chato, não gosto disso. E aí você não tem o melhor aproveitamento do negócio, né? Sim. Que legal. Então, essa paixão pelo que faz, ela é primordial para que as outras competências que eu tenho que desenvolver para aquilo dar certo, para que eu viva dignamente daquilo, vão fluir muito melhor. Legal. Então, e você estava contando a sua história e como você se conheceu a PNL ou foi se aprofundando e foi a grande virada de chave. E eu me encontrei bastante nisso, cara. Eu tive... Conheci a PNL acho que no final de 2013, 2012 e foi realmente um divisor de águas na minha vida, assim. Eu fiz um curso não era formação, né? Mas era ter aquela experiência, né? Que você tem em um curso de autoconhecimento. E para mim, assim, foi algo que começou a mudar a minha vida, assim, por eu me permitir me conhecer mais, entender alguns padrões e tal. E desde então eu sou apaixonado por esse tema, porque eu acredito que
quando você mergulha dentro de você para se conhecer, você consegue ter ali ferramentas para poder conquistar aquilo que você sempre sonhou ou enxergar de fato aquilo que tá te atrapalhando, né? Porque às vezes a gente vai vivendo no automático achando que o mundo que tá errado, que as coisas não dão certo porque alguém não quer que dê certo e na verdade o único culpado somos nós ou o único responsável para dar certo. Então, PNL é um negócio, assim, é uma ferramenta que eu sou fã. E aí eu gosto de conversar com pessoas que vivem disso, que têm muita experiência, muita prática, para poder até divulgar também, porque não é assim, PNL, Programação Neurolinguística, né? Explica um pouco para quem está acompanhando a gente, talvez que não conhece ainda, nunca teve experiência, talvez de fazer um treinamento, um curso, uma imersão. O que é a PNL? Legal, eu vou explicar aqui, vou procurar explicar de uma maneira bem didática, Legal. né? Porque tem várias explicações aí da PNL e são bem interessantes. Vou dar uma complexa primeiro aqui para você. É o estudo da estrutura subjetiva do ser humano. Deu para entender alguma coisa? Pouca coisa. Não. Mas imagina o seguinte, vamos fazer uma experiência aqui. Vamos fazer uma metáfora. Imagina que eu e o Márcio precisamos muito de avião, de aviação. Utilizar avião para ganhar a nossa vida, trabalho, visitar a família, passear. A aviação é extremamente importante para mim e para ele. E aí, por coincidência, eu e o Márcio pegamos o mesmo avião. Inclusive, nós sentamos na mesma ali fileira. Sentamos na mesma fileira, estamos ali trocando uma ideia. O avião decola, chega lá a 10 mil, 12 mil pés, enfim, estamos lá. Só que na hora de pousar, o que acontece com esse avião? Ele dá um problema, dá uma pane, o piloto lá com a sua maestria, com a sua habilidade, vai pra lá, vai pra cá, o avião pousa, mas a asa bate, pega fogo, cara, é uma correria, uma gritaria, nós dois nos machucamos, temos hematomas, mas conseguimos sobreviver, aquela experiência passou. Só que aí, a partir daquilo, imagine isso, a partir daquilo, o Márcio nunca mais anda de avião. E o Regis continua andando de avião. Para pra pensar, por que isso? Nós passamos pela mesma experiência. Aconteceu a mesma coisa, é o mesmo fato para os dois. Só que o Márcio abriu mão. E o Márcio continua precisando voar de avião. O Márcio continua precisando. Ele vai perder o emprego, tá para perder o emprego por causa disso. O Márcio tá deixando de visitar pessoas importantes. E o Regis, ele vai continuar andando de avião. Por que isso acontece? E aí entra a PNL. Porque a experiência subjetiva que o Márcio tem daquele fato é diferente da minha experiência subjetiva. O Marcião olhou para aquilo lá e falou, porra, meu, nunca mais entro no avião. Jesus, ó, isso é um recado de Deus, ó, não anda mais no avião não, que se andar, salvei agora, depois, avião não é seguro. O Regis olha pro avião e fala assim, cara, a chance de um avião cair é de 1 em tantos milhões. E na minha vez que deu problema, eu ainda sobrevivi. Ou seja, eu não vai cair nunca mais. Eu saí traumatizado e você saiu com a certeza que não ia ter repetir esse fato. Repetir esse fato. Ou seja, isso é uma experiência subjetiva. Aí que entra o estudo da PNL. Por quê? Porque seria interessante esse meu modelo de pensar que me fez continuar andando de avião pudesse ser transferido pro Márcio. Caraca! É isso que eu tô falando. Eu posso transferir esse modelo para ele. E a competência de transferir modelos de pensamento excelentes é o que a PNL faz. A PNL é a metodologia que decodificou o sucesso, ou seja, ela tem uma estrutura para escanear um padrão de excelência, seja qual for, e de uma maneira didática, com ferramentas comportamentais, transferir para o jeitão de pensar, sentir e agir da outra pessoa. Então, isso é PNL, é uma ferramenta de ir no mundo, ver o que funciona que eu quero trazer para mim e aí conseguir trazer isso. Então, a PNL funciona dessa maneira maravilhosa. Por este motivo que todas as pessoas que desejam
ir por um próximo patamar, seja qual for o segmento dela, ela tem que entender de PNL. Por quê? Porque a PNL vai acelerar esse processo. Porque ela vai conseguir olhar, peraí, nesse ramo meu de atuação, quem que tá à frente de mim? Sim, E sim. quem tá à frente de você tem um modelo de pensar, sentir, se comportar, tomar decisão. E a PNL é a ferramenta usada para trazer esse modelo mais próximo de você. Então, isso é programação neurolinguística. Encurtar o caminho, né? Encurtar o Pegar o caminho. cara que já deu certo, que consegue fazer aquilo que você quer, e aí ao invés de você ficar batendo cabeça, tentando e errando e acertando, você tem um modelo que você possa replicar aí de uma forma prática, né? Então no dia a dia aí você conseguir executar as funções. E como é que você, para quem está acompanhando a gente, talvez ficou curioso, né, para entender um pouco mais, como é que a pessoa começa a desenvolver? Tipo, é uma coisa que ela consegue ela mesma aplicar, ela precisa de passar por um processo de formação, ou passar com um profissional que vai despertar esse tipo de comportamento, ajudar ela a mapear isso. Como é que funciona na prática? Olha que interessante. A pessoa pode começar com leitura, pode começar... Mas qual que é o ideal? O ideal é ela ter um mentor. Legal. Você tá vendendo seu peixe? Tô vendendo meu peixe. O ideal era ter um mentor. Quando você aprendeu a falar, você tinha um mentor. Seu papai, sua mamãe. Legal. Quando você aprendeu a ler e escrever, você tinha um mentor, uma mentora, o seu professor, sua professora. Quando você tirou carta, você tinha um mentor. Quando você se formou, na empresa que você trabalha tem um gestor. Nós fomos configurados para aprender com mentores. Então, a PNL, quando é aprendida com um mentor dentro de uma escola séria, com um mentor que verdadeiramente ama a PNL e aprofunda nela, esse é o caminho. Então, você tem que procurar alguém que domina isso, que é um especialista e vai passar esse conhecimento para você. É tão interessante, Márcio, que parece óbvio, né? Eu preciso obter um conhecimento, eu vou procurar alguém que é especialista na área. É tão engraçado que as pessoas não fazem isso. A mulher tá ferrada no casamento dela. Aí ela vai pedir conselho pra tia. A tia não para em nenhum relacionamento. A tia não para em nenhum relacionamento. Separou 10 vezes. Ela vai perguntar, tia, o que você acha que eu faço? Sua tia não entende dessa porra. Ele vai fazer um investimento, ele pergunta, pai, você acha que é bom comprar isso, investir? O teu pai, você tem que amar o teu pai, você tem que amar a tua tia. Só que pode ser que ele não entenda daquilo. Exatamente. Você tem que procurar um especialista. Parece óbvio. Mas as pessoas costumam pedir ajuda e auxílio em áreas importantíssimas da vida, não por uma questão da especialidade e competência do outro, por afeto. Isso que eu ia falar. Pelo sentimento que eu tenho pelo outro, eu acabo ouvindo, ao invés de buscar uma opinião profissional ali, ou de quem tem resultado, para conseguir mostrar o caminho. E você falou um negócio legal aqui também, é a questão, o vender o peixe, né? Que tem muita gente que tem essa crença ou esse tipo de modelo de pensamento que é ruim, né? Você se autopromover. Então, assim, cara, qual que é o problema de você chegar aqui e falar, olha, eu vou te falar o meu trabalho, porque eu ajudo pessoas a se organizarem aí no autoconhecimento, a entender um modelo que não está dando certo e como mudar isso, resolver questões pessoais aí de uma forma mais prática ao invés de bater cabeça. Porque o brasileiro tem essa questão, né? É muito enraizado esse negócio de se vender, de se comunicar bem, assim, de uma forma que você possa mostrar aquilo que você pode ajudar. Tem aquele negócio, papinho de vendedor, não vende seu peixe. Então, assim, é bem legal essa forma que você está trazendo, porque é importante. É tão interessante isso. Eu faço um seminário, tem um seminário de venda, chama Vendedor Inabalável, é 2 dias. E eu inicio o treinamento, né, o seminário, eu falo, me apresento, edifico a galera que tá ali, dou parabéns, né, porque a maioria poderia estar em casa e etc e tal, faço toda aquela apresentação, e aí a próxima slide que eu coloco é assim, eu vou vender para você, tudo bem?
E você acredita que tem pessoas que vão em seminários de venda e levanta a mão e eu pergunto, tudo bem? Tem alguém que não vai se sentir bem? Levanta a mão. A pessoa levanta, eu não sei se eu vou me sentir bem, porque no final sempre vende alguma coisa. Eu falo, olha, já vou falar de cara. No final eu vou vender pra você sim. E tem alguma coisa de errado com você, porque você está no seminário de vendas. Então, primeira coisa, você tem que amar vendas, amar e respeitar a profissão do vendedor, entender que todo mundo tá vendendo o tempo todo. Você vende o tempo todo. Se você, o melhor advogado da tua cidade, aquele que ganha mais dinheiro, não é o advogado que conhece mais sobre direito, é aquele que melhor vende a imagem dele, é aquele que melhor vende o seu serviço. O médico mais famoso da tua cidade não é o melhor médico, é aquele que mais vende. Ele é um ótimo médico, mas ninguém fez um teste lá para saber se ele é o médico mais competente, mas ele vende muito bem aquilo. Então você deve amar vendas. Eu costumo dizer o seguinte: ame vendas. Quem tem problema com vendas provavelmente vai ter problema com prosperidade. Perfeito. Pessoas que não prosperam, ela tem problema com venda. Ela fala, é papo de vendedor. Cara, respeita a profissão do vendedor, a profissão direta do vendedor e entenda, todos nós somos vendedores, todos nós somos vendedores. A pessoa, Regis, sua empresa é do quê? A minha empresa é de PNL. Não, Regis, a sua empresa não é de PNL. A sua empresa é de venda de cursos, mentorias e seminários voltados para desenvolvimento com PNL. A tua empresa é uma empresa de dívidas bancárias. Não, a minha empresa é uma empresa de venda e aí vai, venda de tapete, venda. Sempre a tua empresa é de venda. Ou você entende isso e tá no jogo, ou você tá fora. Simples assim. E assim, não só atividade profissional, mas se você não vende, você compra. Então, se você não tá vendendo, você tá comprando. É uma troca. Não existe eu tô empatado ali, tô zerado, tô neutro. Talvez morto ou dormindo, né? E aí, tem muita gente que tem esse negócio, não tô vendendo, então ela fica sempre comprando ideias dos outros, a pessoa fica apática, ela não tem opinião própria, ou vira sempre o papagaio de pirata ali, né? Sempre repetindo coisas, porque ela não consegue vender ali a opinião dela. Ó, o meu pensamento, a minha linha de raciocínio, a minha vontade, e aí ela vai comprando, vira uma pessoa que não tem personalidade, vou dizer assim, né? Sim. E aí, por isso que trazer essa nova visão para vendas, desmistificar isso é tão importante, cara. É muito legal. E prosperidade tem tudo a ver, porque se você não consegue vender o seu trabalho, você não vai ser remunerado por isso. Se você não resolve problemas e mostra, né, o valor dessa solução desse problema, você também não vai conseguir crescer na sua vida profissional, no seu negócio. Então é muito importante quebrar esse padrão aí que o brasileiro é muito comum, né? O brasileiro, na média, aí, a grande maioria das pessoas tem essa questão de não conseguir se comunicar bem e não ter esse aspecto vendedor, que é importante, né? Sim. Você vender, se comunicar bem, é o que nos trouxe até aqui. Se você pegar, sei quantos mil anos atrás, lá na savana africana, nós éramos muito poucos e tudo queria matar a gente. Então, leão, rinoceronte. E se você colocasse uma pessoa lá, por exemplo, Albert Einstein, com QI 160, sozinho, ele não chegaria muito longe. Agora, se você coloca 10 pessoas e tem alguém ali que consegue vender uma ideia de um projeto, de uma estratégia, e conseguir fazer com que os outros colaborem, se engajem naquilo, você começa a fazer diferença. E foi o que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui é a capacidade de se comunicar, é a capacidade de ter uma inteligência social e colaborativa através da comunicação. Perfeito. É o que nos trouxe até aqui. Não foi nossa inteligência individual, foi nossa inteligência coletiva, uma inteligência de entender assim, eu junto com você sou mais forte. Então, se junto com pessoas eu sou mais forte, eu tenho que ter a capacidade de engajar, eu tenho que ter a capacidade de convencer, de influenciar, de montar times. Eu tenho que ter essa capacidade de trazer parceiros. Quanto maior a tua inteligência colaborativa, quanto maior a tua competência de grupo, de liderança, de vendas, melhor, mais sucesso você vai ter. É o que nos trouxe até aqui.
Cara, que legal isso. E o inverso também é verdadeiro, né? Porque hoje o maior medo, um dos maiores medos das pessoas é a rejeição, né? Sim. É o cara ficar excluído, ele não ser visto, não ser reconhecido, por conta até dessa herança aí da savana africana lá. Porque talvez quando eu não era aceito no grupo, você é expulso do grupo e aí Sim. você vai morrer, né? Então é a morte psíquica que a gente tem hoje, esse medo, né? De, o que o outro vai pensar de mim? Será que eu vou ser aceito na minha família se eu tomar essa decisão? Ou o que vão pensar do meu trabalho? E aí as pessoas vão se colocando em caixas ou vão deixando de fazer coisas, né? Não conseguem ali produzir, por talvez não ter essas habilidades que você acabou de dizer aqui que são tão fundamentais, né? Então, pessoas se comunicar, se vender, juntar pessoas, engajar, né? A gente está falando aqui no YouTube ou no Spotify para quem está ouvindo, né? Mas as redes sociais têm esse modelo, né, de engajamento, de conexão, Sim. de você influenciar pessoas, né? Sim. E é um reflexo do comportamento humano. Eu não lembro ao certo onde eu assisti isso, mas uma pessoa estava falando sobre exatamente isso, que a rede social ela só replica o comportamento das pessoas, não é o algoritmo que dita a regra. Na verdade, é o que as pessoas que consomem ali a rede social querem. Ele dá mais daquilo que você vê, né? Exatamente. Então ele é só uma ferramenta, ele não é o que a pessoa fala, a culpa é do Instagram, do Facebook, não é. Na verdade, ele só vai replicar o que a pessoa que está assistindo busca. E aí você tem pessoas sendo influenciadas ou influenciando em todos os segmentos e nichos possíveis. Aí é só entender qual lado da tela você tá, né? Se você tá influenciando ou sendo influenciado. Então é bem legal, cara. E como é que... Então a gente pegando aqui esse assunto de modelos de prosperidade, esse modelo de sucesso, tem uma fórmula para o sucesso? Cara, uma fórmula exata para o sucesso é até um paradoxo, né? Tem um filósofo que fala, olha, não existe fórmulas para o sucesso. Quando ele tá falando isso, ele já tá dando uma fórmula para que você não compreenda que tenha fórmulas para o sucesso. Existem sim modelos de sucesso. Legal. É algo que se tem que ter bem claro. Tudo existe um modelo. Tudo tem um modelo de como as coisas funcionarem melhor e de como as coisas não vão funcionar melhor. Tudo tem um modelo. Então, por exemplo, se você quer ter sucesso, entender de finanças, vamos imaginar aqui um sucesso financeiro, porque o sucesso pode ser diferente para muita gente. Perfeito. Mas se você está falando de finanças, vamos colocar o sucesso como finanças, vamos especificar. Se eu quero melhorar, prosperar, se eu entender de finanças, vai melhorar, vai me ajudar a ter sucesso? Óbvio que vai me ajudar a ter sucesso, porque é um jogo que eu acordei de manhã, vou escovar os dentes, dinheiro tá no jogo, acendi a luz, dinheiro tá no jogo, eu tô ganhando, eu tô ganhando dinheiro, eu tô gastando dinheiro. Se eu não souber o jogo do dinheiro, modelos de sucesso, como administrar um modelo de sucesso, como administrar o dinheiro, como ganhar, como multiplicar, como investir, eu vou por tentativa e erro. E o que acontece? Tem um ditado que diz que o tempo é o melhor dos mestres, mas eu vou te alertar o seguinte, ele mata todos os seus discípulos. Por quê? Se você for só por tentativa e erro, você vai passar por muito tempo cometendo erros, e talvez erros tão graves que depois demora muito para você sair daquilo. Ela não é... Então, o que seria esse modelo do sucesso? Modelo do sucesso. Primeiro, o que é sucesso para você? Que área que você quer ter sucesso? E depois, quem já tem aquele sucesso? Isso que eu ia falar, que é relativo, né? Sucesso em relação ao quê, né? Porque às vezes a pessoa tem que colocar o objetivo, né? Porque, sim, sei lá, você fala, eu quero ter sucesso financeiro. Mas quanto que é o sucesso financeiro? Porque às vezes quem está ouvindo aqui o sucesso financeiro é o primeiro milhão. Sim. Às vezes para quem já tem 1 milhão, o sucesso financeiro é para quem tem 100 milhões. E às vezes para quem tem 100 é 1 bi. Ou às vezes o sucesso financeiro é só ter um salário ali de 5 mil reais. Depende muito de quem está colocando. Mas aí existe um modelo, né? Existe um padrão já que já... Sim, senão você não consegue nem mensurar o que é, né? O sucesso deixa rastros, né? Legal. Sucesso deixa rastros. Então ali já tem um modelo. Para você ser feliz, basta você aceitar aquilo que você já tem. Legal.
Sim. Agora, para você ter sucesso, alcançar alguma coisa, aí existem modelos. Modelos de quem já alcançou isso. Ou de quem já domina muito bem o assunto e pode te dar uma ajuda naquilo, pode te dar uma mentoria, pode te aconselhar. Agora, para você ser feliz, basta aceitar o que você já tem. Basta você regular o que você está comparando como felicidade. De repente, hoje você acordou e tá aí, acordou, tá meio borocochô, mas se você pensar que tem pessoas que estão com dores crônicas, que nem conseguem dormir, e você teve uma ótima noite de sono, você pode acordar, agradecer a Deus, falar, Deus, obrigado, eu tô enxergando, eu dormi bem, eu respiro, e você é extremamente grato por isso, e você já pode ser feliz com isso. Agora, sucesso é conquistar o que você almeja. Legal. Felicidade é ser grato e feliz com aquilo que você já possui. São Cara, coisas que legal. diferentes. E se você tá falando isso, cara, e é muito louco, porque hoje a gente tem vou falar doenças, mas não seria doenças, talvez duas síndromes aí que mais pegam as pessoas, que são pessoas ansiosas e pessoas depressivas, né? Sim. Então e principalmente na pandemia isso se expandiu muito, né? Pessoas tendo crises de ansiedade, depressão, às vezes os dois no mesmo, assim, não no mesmo tempo, né? Mas pessoas que têm esses dois sentimentos, eu vou falar assim, que na verdade a pessoa tá ou indo pro futuro ou indo pro passado, e ela não vive o presente, porque às vezes não aceita, né, aquilo que ela tem. E aí talvez ela não é feliz. E aí, quando você fala essa questão da felicidade, que é aceitar o seu estado atual e ser grato, né? Então a gratidão para somar isso é muito legal, cara. Olha, eu não vou entrar profundamente na ansiedade e na depressão, que elas têm variáveis também fora da questão mental. Mas eu vou Sim. colocar pessoas que vivem profundamente tristes e passando por sempre Sim. momentos de tristeza e pessoas insatisfeitas. Sabe qual que é um dos maiores, se não o maior, mas causadores de qualquer tipo de sofrimento ou problema que a pessoa tá vivendo na vida? Sabe qual que é? Orgulho. Legal. Perfeito. O orgulho. O orgulho. O meu sofrimento, olha, eu não merecia passar por isso. Orgulho. Ela acha que ela é especial. Cara, tem um monte de gente que sofre. Por que a sua... Orgulho. A pessoa, por que a pessoa não prospera? Não pede ajuda. Isso, Orgulho. Faz sentido. Por que tem muito problema de relacionamento? Orgulho. Vai dormir um de cara virada com o outro porque não quer pedir desculpa por algo simples. Por que uma pessoa trai? Porque ela se acha melhor que a outra pra ir lá, cometer um adultério, machucar e tá tudo certo. Orgulho. Legal, cara. Orgulho. Orgulho. A empresa que uma má quebra, gestão do ego. Orgulho do empreendedor. De não pedir ajuda. De não pedir aceitar. ajuda. Tem cara que não deixa nem o funcionário entrar na sala, se coloca naquela sala ali, como se fosse o maioral, mal cumprimento. Orgulho. Ele é orgulhoso. Por isso ele sofre, ele é orgulhoso, ele não pede ajuda. O engajamento dele é pequeno da empresa. As pessoas trabalham com freio de mão puxado. O cara centralizador, que vai não ter confia no processo outro. na justiça, centralizador, não é ressonante, ou seja, ele não tem empatia, ele não consegue engajar, ele só trabalha com motivador externo, ou seja, ele acha que eu vou aumentar um pouco a comissão, vou colocar um prêmio, motivador externo é importante, mas ele acha que é isso, não é. Sim. Tem que ter motivador porque interno. Porque é a obrigação do outro. Eu já pago, o cara propósito. já tem que me servir aqui. Então, Orgulho. Orgulho é o ego mal trabalhado, falta de maturidade emocional. É olhar pro outro e deixar o ego. A pessoa passa um scanner no outro assim. Deixa eu ver o que eu tenho de melhor que ela pra eu me sentir bem perante dela. Maldito do orgulho. Isso. Olha pra pessoa com respeito, querendo conhecer a história dela, verdadeiramente se interessando por ela. Você tá achando que você é o quê, cara? Você tá achando que você é o quê? Você tá achando que você... Calma, chegamos até aqui por uma inteligência social, colaborativa, entendendo o outro. Legal. Não Perfeito, tenha perfeito, e a PNL ajuda a pessoa a compreender isso, entender isso, quebrar padrões que estão amarrando ela. Orgulho.
Cara, interessante isso. Olha, papinho de orgulho, respeita o vendedor, respeita a atividade do vendedor, respeita que todo mundo é vendedor, Respeitar precisa a se história da comunicar, pessoa, respeita né? a Ter a história. empatia, a compaixão ali de entender o problema do outro, ou até mesmo o seu próprio, né? O seu próprio problema, que tem aquela questão de você não se respeitar, não se amar, achar que talvez você não merece essa atenção, né? E às vezes é uma forma do seu orgulho também de você não poder pedir ajuda, se sentir vulnerável, mostrar uma dificuldade, mostrar um medo, porque... Por que não quer mostrar um medo? É, Todos nós temos medo. Por que não quer mostrar você vulnerável? Todos nós somos vulneráveis. Por que fica triste o tempo todo? Porque às vezes quer atenção. sim. Orgulho, cara. Orgulho. Aprende a respeitar, entender que você vive numa sociedade que você tem que colaborar. Quando você acorda às 6 horas da manhã, meu irmão, vou falar um negócio pra você. E você vai lá na padaria comprar um pão e tem aquele pão quentinho. Presta atenção no seguinte, é que teve alguém que acordou de madrugada pra fazer esse pão. Quando você coloca o seu lixo na rua, é porque vai ter alguém que vai lá pra pegar aquele lixo. Quando você acende a luz aqui, ó, alguém fez pra colocar isso aqui. Quando você entende tudo isso, você passa a diminuir o orgulho. Você passa a entender que você vive numa sociedade, você vai querer crescer, mas você vai entender melhor o jogo. Sim. Você vai entender melhor onde você vive. Então, a maioria das vezes a pessoa cai pelo orgulho. E o medo da rejeição, eu tive medo. Cara, vai lá, erra. Tem duas certezas na vida. Uma que você vai morrer e outra que você vai ser criticado. Legal. Não tenha medo da crítica. As pessoas, elas têm medo da crítica. E elas deixam de fazer coisas maravilhosas. Elas têm medo da crítica e deixam de fazer coisas maravilhosas. Ela pensa assim, eu não vou fazer isso porque, sei lá, porque isso não é legal, ou pela opinião dos outros. Cara, se toca o seu coração, faça. Uma das profissões mais bonitas do mundo que ajuda pessoas chama-se coach. Coach. E de uns tempos pra cá, tem algumas pessoas que elas falam, começou a ser, cara, coloca a tua cara pra bater, isso ajuda muito. Quem tá falando, porque isso é papo de coach, tem papo de coach, essa pessoa nunca fez um processo individual com coach. Você pergunta pra pessoa assim, onde você conhece o coach? Você já fez formação? Não fiz. Você já fez um processo de 6 meses, 1 ano com coach? Não, eu nunca fiz. Por que você tá falando besteira? Sabe por quê? Porque você não tem personalidade. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tiver autenticidade e amar o que faz, você vai longe. Mas enquanto você ficar preocupado com o que a manada tá falando, com o que o povo tá falando, você não vai sair do lugar. Antigamente, tinha esse preconceito com o vendedor. Olha, o cara não deu certo, vai ser vendedor. Mas não é só com vendedor. Se você vai ver o funcionário público, já trabalhei fazendo trabalho em prefeituras, eles reclamam que as pessoas que vão utilizar o serviço, funcionário público é tudo isso, é isso, não sei o quê. É o rótulo, né? É o rótulo. Rotulando Só de uma que, forma cara, pejorativa, né? Liga, aqui pode falar qualquer coisa? Pode falar. Lá. Liga o foda-se, meu irmão. Os sábios digam foda-se. Você não vai agradar todo mundo. Quando você se libertar dessa corrente e aceitar, eu não vou agradar todo mundo e tá tudo certo, porque eu não tenho que ter essa missão, ela é pesada demais. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, nem Jesus Cristo. Cara, Então fica com essa, isso vai te libertar, vai libertar de você desagradar o seu pai. Lembra que a gente falou? Escolheu direito, às vezes queria ser, sei lá, arquiteto, ou queria estudar história, ou queria estudar música, mas foi estudar direito pra agradar o pai. Exatamente. Ferrou. Por quê? Porque quer agradar os outros, que é uma forma de orgulho também. Sim. Eu quero ser aceito na sociedade. Quero ser amado pelo meu pai. Quero ser amado pelo seu pai. Filhão, faz a sua história. Corta o cordão umbilical, faz a sua história. Cara, você trouxe essa questão do coaching, né? O coaching no Brasil, nos últimos anos, pelo menos teve essa questão até bastante humorista fazendo piada. Tá. E muita gente falando de uma forma que quem não conhece o coach fala mal.
E assim, eu tenho alguns amigos que eu vejo eles sempre se posicionando bem contrário ao coach na internet, assim. E, cara, essa pessoa realmente não teve o contato, não conhece a ferramenta, não sabe a origem, porque assim, ó, quem conhece o coach, quem aplica as ferramentas de forma verdadeira, então vai lá, pega um lugar sério, que tem uma metodologia comprovada ali e coloca em jogo, cara, não tem como, assim, você pode olhar as maiores empresas hoje do mundo tem processo de coach instalado. O processo de coach ele veio de algumas ferramentas de administração e de gestão. Você pega os atletas de alto nível de performance ali, todos têm um coach, tem um trabalho usando a metodologia. Sim. Aí o cara bonitão lá, que só porque ele tem orgulho de aceitar que ele tem problemas, que ele tem dificuldade em algumas áreas da vida dele ali, e ele prefere criticar algo que ele não conhece, ao invés de ele colocar na posição de humilde e falar assim, cara, deixa eu entender, deixa eu participar, deixa eu fazer um treinamento, uma imersão, ou participar por um processo ali de 10 sessões, 12, que seja quantas forem, para eu vivenciar. Aí depois que eu tiver experiência, eu posso falar bem ou mal. Aí faz sentido eu poder criticar ou não. Ele pode falar que se adaptou ou não. Posso falar uma coisa? As pessoas são muito imaturas para muita coisa, né? Sim. As pessoas são muito superficiais hoje em dia. Então, quando eu digo as pessoas, é uma generalização. Existe um grupo de pessoas... Um grupo de pessoas superficiais. Existem pessoas muito bacanas, pessoas inteligentes que entendem bem. Então, as pessoas vão repetindo aquilo que escutam. Mas em toda profissão tem bons profissionais. Em todas as profissões tem aqueles profissionais que não são tão bons assim. Mas eu fico muito feliz que, graças a Deus, popularizou um pouco mais. Sim. As pessoas, elas têm uma maneira de ver a vida muito, muito equivocada. Quanto mais populariza um processo, melhor é. Mais pessoas têm acesso. Agora, cabe a você, cara pálida, fazer a diferença do que você vai trazer, do profissional. É você que vai escolher o profissional para sua vida. Então, eu escolhi um profissional ruim, a culpa... Traga responsabilidade. Isso. O profissional é igual um livro lá na livraria. Tem trocentos livros. A responsabilidade de escolher o livro é sua. Exatamente. Chega lá, escolhe, dá uma olhadinha, vê quem é o autor. É uma empresa, é um produto, é você que vai escolher. Então, no coach é a mesma coisa. Na psicologia, a mesma coisa. Tem pessoas que falam, terapia não funciona. Funciona e muito. Talvez você foi num psicólogo e não era uma linha que se adaptou com você, mas funciona e muito. Com certeza. Ajuda muito. Fazer mentoria ajuda muito. Então, eu adoro isso. Esse é o negócio, né? Porque, assim, sempre vai ter profissional bom e ruim em qualquer área. Médico, tem médico que o cara salva centenas de vidas ali, mas tem médico que comete falhas. E tem um cara ali que acabou de se formar e é inexperiente, você tem um especialista perito, o cara que, por isso que ele tem esse valor, ele agrega esse valor que ganha 10, 100 vezes mais que o outro. Mas por quê? Porque ele é bom no que ele faz. Em qualquer área vai ter o cara bom e o cara que está começando. Só que as pessoas não querem esse trabalho. É muito mais fácil eu generalizar, culpar, generalização, ao invés de omissão, distorção, os filtros lá da comunicação. Perfeito. Mas é engraçado, porque tem uma diferença muito grande entre pensar, né, e ter pensamento. São coisas completamente diferentes. Então, ter pensamento, vai chegando estímulo em mim, eu vou replicando. E pensar é eu fazer uma verdadeira análise daquilo, né? Um raciocínio sobre aquilo que eu tô falando. Eu acho bastante interessante. Você estava falando sobre o jogo do dinheiro, né? Que a gente estava conversando, que é um negócio que não tem como você fugir, pelo menos no modelo de sociedade que vivemos, né? Não. Talvez o cara, se ele vai, sei lá, ser um monge no mosteiro lá na Indonésia, lá talvez ele consiga não ter tanto acesso assim. Mas no dia a dia normal, você acorda, você tem esse contato com o dinheiro ou com um jogo da vida, que é você estar preparado ou não para os desafios do dia a dia. O que é o jogo da vida? Como é que você aplica isso no dia a dia? Como é que... vamos falar assim, um jogo da vida, né? Imagina que o jogo da vida tem uma ferramenta muito interessante, que é a roda da vida.
Essa ferramenta Roda da Vida é uma ferramenta que ela foi criada pela Organização Mundial da Saúde para medir a qualidade de vida dos países. Legal. Ela foi criada assim e é usada até hoje para mensurar a qualidade de vida dos países. É utilizada essa Roda da Vida. Essa Roda da Vida ela foi adaptada aí para as ferramentas, né, de coach, PNL, para medir a qualidade de vida de uma pessoa. Se você pegar a sua vida, imagina que sua vida é um jogo. Tem alguns jogos que eu posso querer jogar ou não dentro da minha vida, sim ou não? Por Sim, exemplo, claro. eu posso querer jogar o jogo de apostas esportivas, sim ou não? Sim. Ou posso não querer. Eu posso querer jogar o jogo de ser um maratonista, ou não, posso querer ou não. Agora, tem jogos que independem da nossa vontade. Você já é inserido desde que nasceu e vai continuar nesses jogos a vida toda. Um deles é o jogo do relacionamento. Invariavelmente você vai se relacionar com pessoas, você vai casar, é o jogo dos relacionamentos. Se eu sei jogar esse jogo, eu tenho uma tendência a ser mais bem sucedido nele. Se eu não sei, vou tomar muita decisão equivocada, vai casar, vai separar, vai ter problemas de relacionamento interpessoal na empresa, vai ter sérios problemas. E não sei se você sabe, mas a maioria das contratações por questões técnicas. E as demissões são por questões comportamentais. Geralmente de relacionamento ali dentro da empresa. Existe um outro jogo que não tem como fugir, que é o jogo da saúde. Você pode até ignorá-lo. Mas se você for fazendo tudo que prejudica a sua saúde todos os dias, se alimentando mal, ingerindo coisas que não são boas, dormindo pouco e etc, etc... uma hora você vai ser cobrado. Não tem como. Não tem como você ignorar isso. Eu vou ignorar esse assunto de saúde, eu faço o que eu quero. Você pode ignorar por um tempo e não demora muito, a consequência começa a chegar. Outro jogo é o financeiro. Você pode ignorar esse jogo financeiro. E ir vivendo, eu ganho, eu gasto, mas eu não me preocupo com nada. Mas em algum momento, esse fato de você ter sido completamente indiferente a esse jogo financeiro vai começar a pesar. Então, por isso que a maioria das famílias hoje no Brasil tem alguma conta em atraso, estão endividadas, não conseguem atingir objetivos, porque se ignorou esse jogo financeiro, né? Se ignorou esse jogo financeiro. Eu ignorei o jogo financeiro por um bom tempo, tive sequelas, problemas com isso. Porque você ignora, você vai vivendo. Ignorar não é que você não quer o dinheiro, é que você não quer aprender a lidar com o dinheiro da melhor forma. O jogo é aprender a lidar com o dinheiro da melhor forma. E aí a pessoa começa a pagar caro. Ela começa a pagar caríssimo. Então ela começa o jogo do dinheiro não vai bem, o casamento não vai bem, a saúde não vai bem. Ela começa a passar por humilhações, ela começa a passar por situações frustrantes na vida dela. Por quê? Porque ela continua levando a vida dela sem buscar aprender o jogo do dinheiro. E aí o que ela faz? Ela utiliza o modelo mental do dinheiro que ela aprendeu da família dela, utiliza o modelo mental. Quando vai pedir ajuda para alguém, pede baseado em afeto, ou seja, vai pedir pro pai, pra mãe, que são maravilhosos, mas na questão financeira não são nenhum especialista. Ou, pior, ela começa a montar, o Márcio, o que eu chamo de um conhecimento, além de superficial, Frankenstein. Ela começa a pegar um pedacinho aqui, até bom, ela pega uma fonte boa aqui, mas ela pega um pedacinho. Aí ela pega uma outra fonte boa aqui, um outro pedacinho. E aí, sabe o que junta? Forma nada. Não forma nada. Perfeito. Não forma nada, porque ela não foi buscar uma ajuda especializada, que ela sabe que a pessoa tem competência para ela e que vai dar um modelo para ela resolver as dívidas dela e prosperar. Então, que é o que você vem. Saia das dívidas e prospere. E é a questão, esse modelo no Frankenstein, como você falou, é porque a pessoa vai buscando o viés da confirmação. Então, na cabeça dela, ela tem um modelo que é certo, ou o modelo mais fácil que ela vai conseguir lidar com as coisas, falando de dinheiro, por exemplo. E aí, o que ela faz? O Regis faz esse comportamento, ele tem aqui, o Regis faz que nem eu ali, ele não olha para a fatura do cartão. Eu também. E o Regis é um cara bem sucedido, que talvez ele faz muito bem o resto do jogo dele do dinheiro, e talvez ele não olhe para a fatura do cartão porque ele nem precisa, porque ele sabe que o que ele consumiu ali é suficiente para pagar, ele tem dinheiro para pagar a fatura, então ele não olha. Aí o cara olha e fala, ele não olha o cartão, eu também não vou olhar, só que eu não faço
eu faço uma coisa que você faz errada, quer dizer, você faz uma coisa errada, vamos falar entre aspas, só que eu faço 10 coisas erradas. Aí eu pego essa sua, eu vou pegando, na hora que eu vou juntar tudo ali, minha vida não vai dar certo. Eu falo, mas como não dá certo? Eu fui lá, eu peguei, eu fui buscar informação, mas fui buscar sempre com viés da minha confirmação. Porque ela não olha pro mundo buscando a verdade, ela olha pro mundo para confirmar a sua própria verdade. Né? Ou até mesmo aí vai buscar justificativas, né? Mas não deu certo comigo porque todo mundo quebrou. Cara, eu atendo aí muitos empresários. A maioria que está endividada fala da Covid, da pandemia. E aí, tudo bem, eu concordo, eu entendo que foi um movimento até hoje, muitas empresas estão passando, empresas fecharam, empresas estão com dificuldade até hoje, mas quando você vai conversar com esse cara, ele tá com dívida desde 2016. Quer dizer, peraí, tudo bem, eu sei que a Covid pode ter sido um soco, tipo, a última facada. Agravou, mas já existia. Mas cara, você tem dívida de 2016, você renegociou seu contrato em 2018. 2020, quando veio a pandemia, você já, tipo assim, não era a fonte causadora da sua dificuldade financeira, não foi só a Covid. Foi talvez você não olhar para sua vida e ver que estava com dificuldade. Tanto que quem tinha um modelo financeiro legal não passou dificuldade, pelo contrário, cresceu na pandemia. Ou retraiu na hora certa, segurou, e na hora que voltou o mercado cresceu e deu certo. Você pode pegar, por exemplo, teve alguns setores que pós-pandemia deu um boom, assim, né? Por exemplo, construção civil, os bancos e outras coisas. Mas eram algumas empresas que estavam provisionadas ali, tinham recurso, tinham expertise e conseguiu se recuperar rápido. E aí, às vezes, tem gente no mesmo segmento que um tá bom e um tá ruim. É o exemplo do avião que você deu, né? Então, por que um teve ali o mesmo fator gerador? Todos passaram pela pandemia. Por que teve uma empresa que hoje, você olha para o balanço dela, ela tá positiva, e teve empresa que fechou? Mas é mais fácil eu culpar só o evento externo, né? Ao invés de falar, não, peraí, vamos assumir a responsabilidade aqui e entender que eu não sabia algumas coisas, eu fui arrogante em outras, fui orgulhoso a maioria delas aqui, como é que eu recomeço, né? Então, olha que interessante, é a mentalidade, né? Legal. É a mentalidade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, imagina que dentro de uma empresa, a mentalidade cultura. Sim. Dentro de uma empresa, a mentalidade chama-se cultura. Então, existe uma cultura de lidar com as finanças ali. Essa cultura geralmente vem do próprio empresário. Sim. Né? Do próprio empresário. É tão engraçado, né? Eu trabalho com empresários e geralmente ele chama e fala, vou te chamar pra você dar um jeito naqueles funcionários. E geralmente tem que dar um jeito nele, isso, né? Tem que dar um jeito porque toda mudança é top-down, é de cima pra baixo. E é uma cultura. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara. Claro, a mentalidade de uma empresa, seja do modo geral, e seja na comunicação, nas finanças, é uma cultura. E não adianta nenhuma estratégia de crescimento ou boa estratégia que você vai levar financeira se não mudar a cultura, se não mudar a mentalidade para absorver aquilo. E eu tenho uma frase que eu adoro que é o seguinte: a cultura come os seus objetivos e estratégias no café da manhã. É do Peter Drucker? É. A cultura come as suas estratégias, objetivos, aonde? Café da manhã. Café da manhã. E o que é uma cultura dentro de uma empresa? Mentalidade. Então, o empresário, ele chama para arrumar as finanças ali dentro e você pode até arrumar essas finanças ali. Só que se ele não mudar a cultura, a mentalidade dele de lidar com as finanças, o que vai acontecer? Vai voltar ao normal. Eu posso chegar para uma pessoa que tá obesa hoje e fazer assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho esse poder, que eu tenho poderes mágicos. Faz assim, ó. Um corpo fitness. Quanto tempo você acha que demora para ela começar a voltar a engordar? O exemplo é de pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Ela volta. Muitas eu não sei ao certo o percentual, mas muitas voltam ao normal, assim, voltam a engordar, e tem outros que engordam até mais. Isso. Imagina que você é um milionário.
E talvez você seja, né? Ganha... Um milionário. Você passa na rua e aí você vê um cara com a placa "Estou com fome". Aí você fala, eu vou resolver a vida desse cara. Tira 500 mil, imagina que você tem 500 mil no bolso e dá pra ele. Você acha que você resolveu a vida dele? Não. Talvez você volte daqui um ano, cadê esse cara? Morreu. Mas morreu do quê? Morreu de overdose, morreu porque ele guardou o dinheiro no lugar errado e mataram ele. Você não resolveu, você até prejudicou ele. É um exemplo de quem ganha na Mega Sena, quem tem muitas reportagens de ganhadores do Big Brother que tiveram ali prêmios de milhões ali, 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil. O cara tá falido hoje. Aí você fala, mas cara, como ele ganhou 1 milhão e tá quebrado? Porque não é o dinheiro que ele ganhou. Sim. É quem ele é lidando com o dinheiro. Exatamente. Então, tem uma ferramenta que é a pirâmide de crenças do indivíduo, e o topo dela é o ter, né? Os resultados ali. Então, para você chegar no ter, tá relacionado a merecimento. Sim. Então, você quer ter o resultado. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter um relacionamento legal, eu quero ter um corpo fitness. Beleza, isso que você quer. É o que você espera. Só que se você não merecer, não fizer por merecer, por mais que aconteça a fórmula mágica, eu ganhei na Mega Sena, fiz uma cirurgia plástica, tirei toda a gordura, fiz uma lipo lá, Cara, vai voltar porque a base disso é o que você faz. Se você não tiver uma ação que faça você merecer isso, muito provavelmente esse processo não vai se sustentar por muito tempo. Sim. E aí, seguindo abaixo da ação, é o que você acredita, né? É quem você é. Porque muitas vezes o cara que começa um processo de emagrecimento, ele ainda não tem na cabeça dele que ele pode ser uma pessoa fitness. Por isso que muita gente começa e para a academia. Tipo assim, o cara paga um mês lá a academia, vai 2 dias e não vai mais. Então, quer dizer, ele teve ação por pouco tempo, mas ele não teve aquele padrão instalado na cabeça dele. Isso é muito interessante. Você pega... E o que você tá falando é PNL pura. Isso. Se você pega uma pessoa que ela tava muito obesa e ela emagreceu, mas ela acredita que a identidade dela é de uma pessoa obesa, ela vai falar assim, cara, eu estou magro. Quando ela tá obesa, ela fala, eu sou obeso. Ou seja, percebe uma diferença? Sim. O estou magro é um comportamento, parece algo momentâneo. Eu estou, mas não é meu, não me pertence. Sim. Agora, quando ela está no peso, ela está acima, ela fala, eu sou. E olha quanto isso é forte. Se eu sou isso, eu só posso produzir coisas coerentes a isso. Aí eu só posso fazer aquilo e ter aquele resultado. E aí o sou é perigoso porque... aquele ditado, né? As palavras têm poder. Sim. E muita gente usa só do lado pejorativo do negócio, o lado negativo da coisa. Não fala não fala coisa ruim que atrai, né? Mas beleza, se você tem esse padrão, se você acredita que se você falar algo ruim, sei lá, tipo, falar de morte, falar de desgraça é ruim e isso pode atrair, por que você não fala coisas boas? Então eu sou rico, eu sou próspero, eu sou uma pessoa amada, respeitada, eu sou feliz. E Sim. muita gente não pratica isso, né? E aí prefere estar do que ser. E aí por isso que muitas vezes ela não tem esse desenvolvimento, né? É tão interessante. O cérebro, ele precisa de experiências. A identidade, o merecimento, né? Se você que está escutando agora, se você abrir nossa cabeça, você não vai achar isso dentro do nosso cérebro. São metáforas que a gente cria para explicar um processamento interno. O seu cérebro, ele trabalha por associação. Então, ele vai te dar mais aquilo que está associado. O caminho que já está criado ali. Sim. Então, essa pessoa que passou a vida inteira tendo problemas com peso, às vezes tem na família, tem problema com peso, passou por maus bocados na escola com apelido por causa disso, ela tem uma associação muito forte com essa imagem. Então, quando ela está emagrecendo, ela tem que fazer um processo de associação nova, uma associação diferente com a pessoa magra. E quando a pessoa está prosperando, ela também tem que fazer esse processo. Então é muito interessante. Por exemplo, uma pessoa que não está acostumada a frequentar restaurantes caros, chiques. E você fala para ela ir nesse restaurante. Para
trabalhar a crença de merecimento? Muito provavelmente você vai se sentir desconfortável ali. Você vai se sentir desconfortável por quê? Você vai falar, pô, será que estão reparando em mim? Será que vão perceber que eu não sou dessa tribo? É mais ou menos isso. Será que eu sei me comportar ali? Será que eu sei me comportar? E se você continuar provocando esse desconforto positivo, que é de se adaptar a um patamar acima, acredite, você vai conseguir. É tão engraçado, imagina que você aprendeu regras de etiqueta naturalmente, porque o mundo dos negócios te levou, e etc, etc, etc. Só que quando você volta lá pra tua família, imagina que você volta lá pra tua família, que mora lá no interior, ou algum outro lugar, e são pessoas simples e humildes, talvez você fique receoso, fala, pô, aqui eu vou ter que, né, no seu, vão me classificar como, Então, imagina, olha o poder que tem a influência. Depois de anos depois, você já sabe os benefícios que tem de se comportar de tal maneira, você não quer reproduzir no meio da sua família para não causar nenhum constrangimento. Olha quanto isso é poderoso. Sim. Olha quanto isso te influencia até hoje. Então, o trabalho de mudança, ele é um trabalho de associação. E ele é um trabalho que você tem que forçar essa associação. Então você vai forçando. Então tem um amigo meu, empresário, que ele fala assim, Regis, pelo menos uma vez por ano ele fica mais. Fique num hotel 5 estrelas, um top. Ele gosta de ficar em São Paulo, eu não sei te falar o nome. Fique num hotel que seja o melhor possível. Nem que seja uma diária, deixe pegar sua mala, deixa tudo e vá trabalhando isso. Ele diz isso, né? Isso é PNL pura, é se imaginar, é se sentir bem dessa forma. Porque isso vai, aos poucos você vai falando, cara, eu posso fazer parte desse mundo. Eu posso pertencer a esse mundo. Eu não vou perder as coisas boas que eu aprendi durante a minha vida por causa disso. Eu vou agregar, não é um ou outro, é um e outro, né? Eu vou agregar as coisas boas. E é um processo de associação. Tudo é associação. Por exemplo, hoje em dia muitas pessoas começam alguns processos e não param. Hoje é uma geração começa e não termina, começa e não termina. Então tem um exercício que eu gosto muito de PNL, que é o seguinte, que é um exercício de autossugestão para o seu cérebro. Então você vai começar e terminar as coisas. Só que você vai começar e terminar as coisas simples. Por exemplo, olha, eu decidi escovar os dentes, estou escovando os dentes, eu terminei de escovar os dentes, eu termino aquilo que eu começo. Aí você vai lavar a louça. Cara, você vai lavar a louça toda? Vamos garantir esse processo? Lava só os copos. Eu decidi lavar o copo, estou lavando o copo, eu terminei de lavar o copo, eu termino aquilo que eu começo. Vá repetindo isso pra você, com coisas que você tem certeza que vai terminar. O seu cérebro ele vai fazer um padrão de generalização. Daqui a pouco você consegue colocar desafios maiores. Sim. Ele vai expandindo, né? Ele vai expandindo. E isso vai trazer um outro benefício pra você. Isso fica tão enraizado na sua identidade que você termina o que começa, que quando alguém te chamar pra algum projeto, antes você falava, eu vou. Agora não. Agora você fala, eu preciso avaliar de maneira criteriosa, porque tudo que eu me envolvo, eu faço com qualidade e vou até o final. Mas olha que interessante cara, isso. Você tá me falando várias coisas aqui, e na minha cabeça está assim, ó. A única imagem que vem aqui é do livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Cara, aí ele tem, durante o livro ali, ele tem vários arquivos de riqueza que ele fala, né? Que basicamente são os padrões mentais de mentalidade rica e mentalidade pobre. Então ele traz ali, se eu não estou enganado, 16 arquivos de riqueza, e aí cada padrão mental tem a mentalidade rica e pobre. E você deu vários exemplos de padrão mental de riqueza aqui. Eu posso ter todas as coisas, escolher não só uma coisa ou outra, né? De você se presentear, tem uma parte do livro lá que ele fala para você ir num hotel, num restaurante, alguma coisa de alto valor para você ter essa sensação, né, de você conquistar, de estar experienciando aquilo que você quer, porque às vezes você não... Tem uma parte no livro que ele fala da filosofia Una lá, de você abençoar aquilo que você quer, porque normalmente as pessoas, por não ter, critica, né? Então, por exemplo, o cara para do lado lá um carrão, aí você fala, olha que filha da mãe, deve ser bandido ou deve ser jogador de futebol para ter um carrão grande, carrão legal e tal. E aí, muitas vezes, o processo de mentalidade rica é você olhar e falar, cara, que legal.
parabéns pra esse cara, bate palma pra ele. Ele conseguiu ter aquilo que eu quero. Sim. Por que não eu posso... qual é o caminho que ele percorreu que eu posso fazer também pra ter esse modelo rico, né? Então é muito legal. E um ponto que você trouxe aqui, que em alguns atendimentos você percebe que a pessoa não tem essa clareza da repetição ou do afastamento do padrão financeiro. Você me deu um exemplo, que você falou que me veio um exemplo. Eu tinha uma cliente que ela tinha uma dificuldade absurda ela gastava dinheiro de forma assim, sem nenhum tipo de planejamento, porque ela não podia mostrar pro pai dela que ela ganhava mais que o pai. Então, dentro de uma conversa, de entender o padrão dela ali, ela assim, ó, às vezes ela fala assim, eu viajo, eu compro coisa pro meu pai, tipo assim, ele não pode saber que eu ganho mais que ele. E tipo, então ela acabava gastando o dinheiro ali com coisas superficiais que não eram importantes para ela, porque talvez se ela trocasse de carro, que era a coisa que ela queria, ou comprasse uma casa, ou tivesse mais dinheiro guardado no banco que ele descobrisse, talvez na cabeça dela isso ia ser negativo, porque talvez pelo jeito que ele se posicionou, ou alguma coisa que ele falou, na cabeça dela isso não era positivo. E percebe que até ela entender esse modelo, ela estava assim, se sabotando na questão financeira. Abriu mão de empreender, de negócios, de empregos anteriores, por conta desse modelo que ela tinha lá. Você acredita? Acredito. As crenças são muito fortes. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto isso é forte. E o quanto deve ser trabalhado. Tem uma reportagem que fala sobre, não sei se você já viu, a Mala e Kamala, que são duas meninas que por milagre sobreviveram numa floresta criadas por lobo. Olha que interessante. Existe uma reportagem, depois se alguém quiser ir no YouTube, se eu não me engano passou no Fantástico ou naquele da Record, que é parecido com o Fantástico. É parecido com o Fantástico, passou a reportagem. E elas foram criadas, e por algum milagre divino elas sobreviveram. Os lobos não atacaram elas, levavam alimentação e etc. Bom, o que você imagina? Duas crianças ali, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo ali, 1 ano, criadas por lobo. A hora que o ser humano encontra elas, agora sim elas estão protegidas, seguras, vão prosperar na sua saúde, no seu crescimento e tudo mais, né? Se desenvolver. Um ano depois morreu. 1 ano depois morreu, pegou uma infecção, sei lá, morreu. Caraca. Estranho, né? Conseguiu viver 1 ano na floresta e 1 ano que o ser humano morreu. A outra viveu até os 16 anos, mas com detalhe. Até os 15 anos, ela andava de 4. Ruivava e arranhava a parede. Quando conseguiram fazer ela andar normalmente, igual nós andamos, 1 ano depois, ela faleceu. Caraca. Você tem noção do que é uma identidade, de eu estar identificado com algo? O quanto isso governa a sua vida? Então, se você não trabalhar muito bem essa questão, procurar um profissional, trabalhar por associação, criar ferramentas, cara, vai governar a sua vida o tempo todo. Só que uma criança governando vida de adulto, dá merda. Sim, uma criança governando vida de adulto, dá merda. E olha que impressionante, as pessoas não têm noção do quanto isso é forte e verdadeiro. Sim. O quanto isso é forte e verdadeiro. E nós ficamos amarrados nessas crenças. E sem consciente ou inconscientemente, não importa. E como que a gente fica amarrado? Amarrado em seguir o padrão ou amarrado em se rebelar contra o padrão. Né? Que tem, eu posso me rebelar ou eu posso seguir o padrão. Se você se rebela ou se você segue, não importa. Aquilo está influenciando você fortemente. Perfeito. Talvez a forma da pessoa enxergar isso, se isso são os resultados, né? Sim. Então, o que o cara quer. Então, beleza, no meu relacionamento. No meu relacionamento amoroso, né? Quando eu casei com a Gabi, a gente teve uma questão assim, ainda bem que, talvez por muito estudo e busca disso, eu consegui entender. Porque assim, eu percebi que quando a gente namorava era de boa, tranquilo, mas quando a gente começou a morar junto, casamos ali e tal,
Cara, eu comecei a repetir o padrão do meu pai com a minha mãe. Meu pai e minha mãe não deram certo, eles separaram quando eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos. E aí, esse modelo, então às vezes eu tinha alguns comportamentos que eu falava, cara, mas eu não sou assim. Tipo, isso não é normal pra mim, esse tipo de pensamento. Só que eu repetia a ação. E aí, dentro de sei lá, de meditações ou reflexões, putz, cara, olha, eu tô sendo o meu pai. Tem um comportamento muito igual dele, assim, por isso que dá pau. Porque, tipo, o resultado não era bom. Eu já tinha visto que não tinha dado certo ele da minha mãe. Então, e esse espelhamento, e agora hoje eu consigo, às vezes, entender e pensar, peraí, calma. Esse padrão de comportamento não me serve, não vai dar certo. Qual é o modelo que vai dar certo? Para eu conseguir adaptar. E muitas vezes, falando de finanças, por exemplo, eu repeti o modelo do meu pai e da minha mãe que não dava certo, que era gastar o dinheiro, não ter organização, de estar correndo atrás do dinheiro todo mês. E até que eu percebi, cara, isso foi o que eu aprendi, mas não é o modelo que eu quero, não é onde eu quero chegar. Quem que é o modelo que me dá esse resultado? E aí, depois que você quebra a cara na tentativa e erro, que é o nosso assunto, a gente começou falando sobre isso, né? Fica mais fácil encurtar o caminho. Mas para você entender e ter essa sensibilidade, às vezes você quebra a cara 1, 2, 3, 10 vezes, às vezes, e quando cai a ficha parece que é tão óbvio, né? Mas não é tão simples assim. A pessoa tem que estar atenta para conseguir desenvolver isso. Sim. Se você bobear, você começa a repetir padrões ou se rebelar contra padrões sem saber que é tão grave quanto, porque você começa a ter comportamentos infantis para se rebelar contra aquilo e você começa a ter maus resultados. E é falta de autoconhecimento mesmo, é falta de buscar o porquê das coisas, como... Entende eu costumo dizer que entre um ponto e outro, seja do que for, né? Onde você tá e onde você quer estar, seja do que for, o que te separa dali são as suas incompetências. Legal. São as suas incompetências. Todos nós somos competentes e incompetentes. É só mudar o assunto, é só mudar a área. Agora, você não tem um resultado em tal área, é porque tem competências a serem desenvolvidas. Simples assim. Perfeito. E maravilhosa, é tão maravilhoso que Deus dá essa oportunidade de ter o processo. Abençoe o processo. Ame o processo. Sabe por que existe o processo? Porque é no processo que vai formatando uma nova mentalidade. Sim. Se Deus te desse aquilo que você já quer, assim de imediato, lembra? Tó o dinheiro, tó o corpo que você quer, ou tó o príncipe encantado, ou tó a mulher dos sonhos, mas você não passasse por um processo para lidar com aquilo, não adianta, você ia desperdiçar aquilo. Não ia dar valor. Não ia dar valor. Então, ame o processo, ame se desenvolver. Reconhecer que você precisa se desenvolver em algo não é se apequenar, é você se engrandecer. Faz parte da jornada. Isso, você tira aquele orgulho e fala, cara, eu preciso ter mais competência nisso, eu não tenho, vou pedir ajuda e é uma parte tão importante da minha vida, vou buscar autoconhecimento, vou buscar fontes aí que possam ser boas pra mim e vou melhorar essa área. Então a aceitação que eu preciso melhorar, que eu preciso construir competência que eu ainda não tenho. Eu vou fazer uma pergunta pra você. O que você é competente hoje? De repente você fala assim, Rez, eu faço uma pipoca fantástica. Fala alguma coisa, você é muito competente hoje. uma Qualquer coisa. Coisa que eu sou muito competente, irritar a Gabriela. Irritar? Não, brincadeira. Cara, eu gosto muito do que eu faço no meu trabalho. Eu acredito que eu sou bastante competente. Bastante competente no seu trabalho. Você nasceu competente no seu trabalho? Percebe? Você reconheceu, olha, eu quero ser competente, decidiu por aquilo e foi buscar a competência. Eu não sei dirigir, mas eu quero dirigir, eu sei que precisa de uma competência para isso, eu vou buscar aprender, tirar habilitação, etc e tal, e vou aprender a dirigir. Tudo você consegue aprender, trazer essa competência. Primeiro passo é aceitar isso. E tá tudo bem. Isso. Lembra do orgulho? Você não tem esse orgulho. Eu sou um super-herói. Não, cara. Todos nós somos incompetentes, é só mudar o assunto. Exatamente. E você falou da questão da criança, né? Quando falo de dinheiro, eu falo que muitas vezes o problema da pessoa não conseguir ter dinheiro e prosperidade e se organizar é porque ela ainda é uma criança para lidar com dinheiro.
Sim. Então, assim, teve uma outra convidada que veio aqui, a Sandra, que é psicóloga e consteladora sistêmica, ela fala que criança é que ganha dinheiro, né? Adulto faz dinheiro, adulto faz negócio, adulto trabalha, adulto desenvolve ali a atividade. E a maioria das vezes que a gente tem dificuldade na nossa vida é porque a gente tem comportamentos infantis. Sim. Então, eu sou. Aí aquela criança ainda é pior, né? Não é só uma criança, é aquela criança birrenta, mimada e que vai chamar atenção, que grita, que chora, que esperneia, que não assume o papel de tipo, tá bom, eu sou criança, mas a gente como criança, então você deu o exemplo, a gente não nasceu andando, falando, a gente teve mentores que foram ali nos ensinando, dando caminho, mostrando, você foi caindo, levantando, e nesse processo você amadureceu. Então a gente ali precisava sempre ter alguém ali cuidando, até que o momento você começa a andar, e hoje você depois cresce, namora, casa, trabalha. Então você tem essa jornada, mas muita gente fisicamente tem essa evolução, mas intelectualmente não. Ela continua sendo mimada ali, cara, chorando. Cara, você trouxe uma reflexão muito interessante. Imagina uma criança de 1 ano. Consegue imaginar uma criança de 1 aninho? Você tem filho? Não, ainda não. Não, imagina uma criança de 1 aninho. Agora, imagina uma criança de 6 anos. Tem diferença? Sim, com certeza. Em competências e habilidades. Lógico que ela foi crescendo. Características. Ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo. Ela passou, às vezes, pelo pré, pela escola. O papai e mamãe ensinou a ler, ensinou a falar, ensinou a andar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Tem diferença de uma criança de 6 anos para de 12 anos? Também tem bastante. Em conhecimento, em coisas que aprendeu, a de lidar com as coisas. E por quê? Ela continua estudando, ela continua tendo professores, ela continua aprendendo novas coisas, etc e tal. Aí eu te faço uma pergunta. Vamos mais 6 anos? Tem diferença de uma criança aí, um pré-adolescente de 12 anos para um jovem adulto ainda, que algumas linhas chamam ainda de adolescente agora, com 18 anos? Tem diferença? Total, com 18 anos, 12 anos você não tá precisando namorar, 18 anos você já namora, você já sabe como é que funciona, você já estudou, você já tirou carta, você aprendeu novas competências, entrou no mercado de trabalho, já entrou no mercado de trabalho. Aí imagina que dos 18, vamos colocar 6 anos, você foi lá pros 24 anos e nesse período você fez uma faculdade, você entrou no mercado do trabalho, você teve até uma promoçãozinha nesse tempo. Tem diferença do cara que entrou com 18, com 24 anos? Já teve ali talvez uma ou duas ou várias frustrações no relacionamento, término. Mas foi aprendendo, fez faculdade, foi aprendendo. Agora eu vou te desafiar, cara. Dos 24 pro 30, o salto de evolução de uma pessoa já não é tão grande. Do 30 pro 36, pro 35 já não é. Pro 40, pro 50, vão sendo saltos mais lentos. Sabe por quê? Porque ela não adotou o modelo de evolução constante. Ela não se tocou que ela passou a vida toda tendo mentores, instruções, adquirindo habilidade. Legal. E ela parou de fazer isso. A hora que deram a liberdade pra ela morreu. Quando pararam de pegar na mão, ela acabou. Esqueceu. Cara, que legal essa acabou. Sim. Ela acabou de evoluir. Agora ela não evolui mais. Ou ela demora muito pra evoluir. E evolui... Olha que interessante, na tentativa e erro. E tentativa e erro, o tempo é o melhor dos mestres, mas mata todos os seus discípulos. Perfeito. Por quê? Porque demora muito e você sofre muito, tem muita sequela. Cara, que top esse exemplo. Ó, é por isso que tem gente que o cara faz a faculdade e nunca mais estuda. Não. Aí você fala, cara, mas você 20 anos na profissão, você não leu um livro, não fez um curso, não fez nada. E você quer ter resultado do cara que lê. Cara, que legal isso. E olha que interessante. Ele vai jogar o jogo da vida. No jogo da vida, a escola te ensinou a vender? Não, esse cara tem que continuar, ele tem que aprender a vender, ele tem que aprender a se comunicar. A escola te ensinou a lidar com as suas emoções? Não, cara, você tem que aprender sobre inteligência emocional, você tem que aprender PNL. A escola te ensinou a empreender? Não, você tem que aprender sobre empreendedorismo. A escola te ensinou sobre finanças? Não, cara, só que você vai ter que continuar. A vida continua, você deu saltos incríveis, não
para! É isso. Porque se você parar, você tá ferrado. A vida te ensinou a se relacionar? Não te ensinou, você tem que aprender, sabe por quê? Sim. Se você não aprender, você vai tomar tombos incríveis no relacionamento, porque é a mulher que às vezes não sabe lidar com esse papel de casado, é o homem que não sabe, que traz um padrão machista, a mulher às vezes que não sabe porque ela quer trazer um padrão mais evoluído agora, mas aí ela acaba atropelando isso e não acaba tendo um relacionamento bacana. Não pare de evoluir. Cara, vai que aprender legal. sobre inteligência emocional, vai aprender sobre relacionamentos, vai Comunicação. aprender sobre dinheiro, sobre comunicação. Continue. Se você deu saltos incríveis até seus 18, 24 anos, e por que agora você vai só por tentativa e erro, só Sim. batendo cabeça? É que aí é a fase onde o orgulho bate mais forte, a arrogância. E assim, ó, e também a questão de você conseguir colocar energia em várias frentes. E é assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Você tem a questão do... Muitas vezes a pessoa, ela foca muito no profissional. Então, às vezes o cara, por exemplo, ele seguiu esse caminho todo aí que você falou e ele continua só se desenvolvendo no lado profissional. Então, ele faz uma faculdade, aí no trabalho ele faz uma especialização, ele sempre vai estar estudando assuntos relacionados à profissão dele. Por isso, talvez ele tenha uma evolução ali. Às vezes o cara entra lá, júnior na empresa, vai virando até que ele pode ser um perfil sênior. Só que ele não faz isso nas outras áreas da vida. Sim. O cara não vai aprender sobre dinheiro, não aprende sobre comunicação, ele não aprende sobre relacionamento, e aí a vida dele vira só trabalho. Aí é o cara que entra no normose. Ele chega, acorda, vai pro trabalho, volta, liga a TV, assiste TV, dorme e trabalha. É o cara que vive pro trabalho. Aí ele tem uma profissão até ótima, mas tá quebrado. Aí ele se envolve num relacionamento, mas é infeliz. Você que tá escutando agora, quanto tempo? Faz um teste aí, ó. Você que é casado aí há mais de 2, 3, 4 anos, fazer uma pergunta pra você aqui. Quanto tempo você não dá um beijo de língua giratório bem dado? A pessoa vai pensar assim, cara, nem sei o que é isso. Mas é um raciocínio, isso é um beijo de língua, um termômetro incrível. Aí a pessoa tem problemas de relacionamento, ela tem problemas emocionais, porque ela parou de evoluir. Ela tem problema em construir network, porque ela tem uma mentalidade completamente imatura sobre interação social. Mas ela parou. Você sabe que uma das questões mais graves que acontece para quem era CLT e vira empreendedor sabe como uma das questões mais graves? A liberdade. Porque a liberdade ela foi feita para poucos. Se você não aprender a lidar com ela, a liberdade te mata. Perfeito. A liberdade te mata. Por quê? Porque você tem a liberdade de decidir. E aí você pode decidir pelas suas emoções. Você pode decidir fazer. Você pode decidir não fazer. Procrastina Você demais. pode procrastinar. Quando trabalhava para outra empresa, para multinacional, fazia trocentas coisas num dia. Hoje já não consegue fazer mais porque não consegue lidar com essa liberdade. Não, faz sentido. Então, continue evoluindo, aprendendo. A ideia é essa. E a PNL é muito interessante porque a PNL te ajuda a acelerar, inclusive, a sua aprendizagem de outros temas e outros assuntos. Modelagem, né? Você vai pegando aquele processo que deu certo e tem um método e você vai aplicando. Você trouxe um exemplo aí da escola, da vida, que me veio esse exemplo aqui e eu quero compartilhar, cara. A escola, ela traz vários modelos que se você conseguir... Porque às vezes acaba, sei lá, o cara, vamos pegar o modelo tradicional, até a faculdade, né? Hoje tem muito EAD, que nem tem tanta essa interação, mas até então, que hoje o empresário, o empreendedor, ou quem está trabalhando, não consegue desenvolver. Na escola você fazia os grupos lá para fazer um trabalho, então você tinha que interagir com outras pessoas. Você tinha que apresentar o trabalho, então você tinha que se comunicar para outras pessoas. Eu lembro que quando eu estava no banco e eu fui sendo promovido, tal, quando eu virei gerente de contas, lá no banco que eu trabalhava, a gente fazia um comitê de crédito, que era o quê? Você defender o seu cliente para se o banco ia fazer operação ou não financeira. Então eu chegava lá, vou falar do Regis, o Regis é o dono do instituto de PNL e tal. O que é o Regis? O Regis tem isso, ele vai fazer um negócio, então eu tinha que explicar, eu tinha que defender você. Só que eu tinha que fazer isso para os gerentes todos da agência.
E para falar na frente desses caras? Cara que tinha às vezes 10 anos a mais que eu ali na instituição, às vezes tinha que defender para um regional o crédito ali, e aí, pô, meu, será que o cara vai me mandar embora se eu falar alguma coisa errada aqui? E era basicamente coisa que a gente fazia na escola, só que como ficou um período sem fazer, você acaba perdendo a prática. E a vida hoje é assim, você muitas vezes... Quanto tempo você não se expôs de falar coisas que você acredita, de se relacionar com pessoas novas? Tem gente que tá no mesmo grupinho de amigos lá, sempre, nunca foi buscar novos amigos. Aí não tem outras oportunidades de aprender, ou de se conectar e se conhecer coisas novas. Cara, e muito legal. Esse exemplo eu vou levar aí pra vida, cara. Esse exemplo da comunicação e saber se interagir entre os demais, ele é muito importante. E a pessoa até busca isso, mas às vezes ela não sabe. Então, essa semana eu fui fazer uma palestra para empresários e tal, e até convite do Lucas. E chegou lá e eu falei assim, por que vocês vieram aqui? Aí é uma resposta muito clássica que vem, eu vim em busca de conhecimento, né? Eu falei, também, em busca de conhecimento, mas não é o principal motivo que você veio aqui. Porque uma palestra, ela nunca vai substituir um livro. Nunca. O livro é um fruto de várias pesquisas. Eu não vou substituir nenhum material que tenha na internet que você consegue revisar várias vezes. Sabe por que você veio aqui? Você veio aqui para que a minha mensagem não seja só cognitiva, para que eu mude o seu estado emocional ao receber a mesma mensagem. Você veio aqui para ter uma energia coletiva dos demais, interagir com os demais, para que isso provoque em você uma mudança. É para isso que você veio, é por isso que você tem que conhecer a pessoa do lado, é por isso que você faz hi-fi com a pessoa do lado, é por isso que você levanta, é por isso que a gente faz movimentos aqui. Não são à toa, são porque você veio buscar essa energia. Sim. Porque se verdadeiramente você quisesse um conhecimento puro cognitivo, amigo, você tem numa livraria. Sim. Porque lá tá certinho, tá pautado, tem todos os conhecimentos, tá tudo organizado. Você veio aqui para buscar uma mudança de estado emocional perante essa informação. E é isso que eu vou te entregar, e para isso você precisa de interação social, para isso você precisa de mudança. Imagina que você tem um gerente, um líder, você é um empresário, você tem um líder, você é um empresário, você fala para ele assim, comunica a meta do mês lá pra galera. Aí ele vai lá e fala assim, pessoas, aqui hoje a meta do mês sua é 100 mil, tá? A da Gabriela é 100 mil, a outra é 100 mil, e vocês têm que atingir isso, isso, isso. Eu não preciso de você. Eu mando um e-mail para eles. Eu mando uma mensagem. Se for para você passar a informação, por que eu preciso pagar um pedágio para você passar a informação? O papel do líder é mudar o estado emocional com a informação, é engajar as pessoas com aquela mesma informação, é trazer um sentido para aquilo, fundamentar o porquê, trazer um sentido, criar uma associação, criar um empoderamento, percebe? Senão não preciso do líder. Se fosse para passar só a mensagem, eu mando um e-mail. Se é frio assim, mando um e-mail para você 100 mil, eu corto um funcionário, eu corto uma ponte. O líder só tá lá, olha que interessante isso, cara, isso é mágico demais. Olha que você tá ali pra mudar o estado emocional dessa pessoa. Eu sempre falo, cara, o que você faz? Você muda oradores, comunicadores, muda estado emocional. Se a sua mensagem é fria, ela é descartável, porque eu vou comprar um livro e vai ser muito melhor que a sua mensagem. Eu vejo quantas vezes eu quiser. Aquele livro é fruto de pesquisa. Quer aprender inteligência emocional? Vai na livraria, compra um livro do Daniel Goleman, é fruto de pesquisas e mais pesquisas, passou 12 anos pesquisando, de Harvard, lá tá todas as informações. Mas por que você quer ouvir o Regis falar? Por que você quer ouvir o Márcio falar? Por que você quer ouvir a Gabi falar? Porque ela muda o seu estado emocional. Porque cara, é uma interação, né? Você trouxe 2 pontos aqui muito tops. Tipo assim, essa questão do líder que você trouxe é incrível. Por isso que tem muito empresário que tem um líder, só que o líder não entendeu o papel dele, porque talvez não foi destinado, ou ele também não buscou conhecimento, enfim, tem os dois, né? Por isso que às vezes o cara fala, pô, mas eu tenho um líder lá, mas todo mundo vem falar comigo. Porque a mensagem do cara é fria. Aí ele vai atrás do dono da empresa, que aí o cara às vezes consegue passar aquilo que ele quer.
Então, assim, E responsabilidade é do dono, viu? com certeza. Que colocou ele lá. Às vezes o cara não era treinou, não explicou, não deu... baita do engenheiro, Sim. aí ele colocou pra ser líder dos engenheiros, que é uma função completamente diferente. Ele era técnico, ele era um engenheiro técnico. Um vendedor, aí o cara coloca, você vai ser o gerente comercial, e o cara não sabe lidar com... É uma função diferente. Exatamente. O líder é uma função completamente... Não necessariamente o melhor engenheiro vai ser o melhor líder dos engenheiros. O melhor arquiteto vai ser o melhor líder dos arquitetos. O melhor médico vai ser o médico. Estava até conversando da ferramenta, né? Que às vezes tem algumas características que você acha que vai encaixar na profissão, mas é mais profundo, né? Sim. Talvez não dê o melhor resultado. Cara, que top. Assim, o tempo voou. Adoro falar sobre isso. Eu vejo o quanto que autoconhecimento muda as pessoas, mudou a minha vida. Eu hoje consigo ser uma pessoa um pouco melhor graças a tudo que eu aprendi e venho buscando mudar. E na minha empresa eu acredito infalivelmente que autoconhecimento muda também os profissionais. Então lá a gente tem rituais, né? Então a gente trabalha com o Clube do Livro, eu faço vários treinamentos com eles, tanto interno como externo, para falar de autoconhecimento, porque você só consegue ser um profissional melhor se você for uma pessoa melhor. E às vezes quando eu vou em empresas atender ali o cara na gestão, ajudar ele nas finanças, eu pergunto, quanto tempo faz que você não treina a sua equipe? Quanto tempo faz que você não conversa com o seu time? E, cara, eu já vi empresários que ele nem sabe qual que é a motivação do funcionário dele. O cara não sabe se o cara quer ficar ali para aposentar, se o cara quer fazer uma faculdade, se o cara... então, assim, não tem contato. É só, tipo, beleza, eu pago o seu salário, você vem aqui trabalhar para mim. E é frio, a mensagem não vai conectar, não vai ter o resultado que você acabou de falar aqui. Frio, é sem propósito e é caro, viu? Caro. É caro, rotatividade. Estresse. Você precisa contratar 2 funcionários para fazer o serviço de um, porque eles estão fazendo o freio de mão puxado. Exatamente. Você além de frio, de pouco empático, de pouco sem propósito isso, é caro. Muito. É caro. E aí o cara fala, mas eu vou treinar ele, vou pagar um curso, vou pagar um mentor para vir aqui preparar a equipe para ele ir pro concorrente. Cara, ele só vai pro... Primeiro, se ele for pro concorrente, tem um problema que é seu, né? Você que tem algumas coisas que tá fazendo o cara sair daqui. Então, vamos pensar nisso. Segundo, é mais caro você investir no treinamento ou é mais caro você ter rotatividade, prejuízo com o cliente, porque às vezes o cara vai atender mal o seu cliente, não vai vender para o seu cliente, não vai atender bem seu cliente, então vai gerar muito prejuízo. Além do prejuízo emocional pro dono da empresa. Sim. Porque ele que é o para-raio ali. Então, se ele não dividir as responsabilidades ou engajar e preparar o time para o time executar as coisas, ele vai ser sempre o apagador de incêndio. Ele vai ficar ali o dia inteiro com problema, porque ele não divide. É o famoso empresidiário. Empresidiário, ele tá preso na própria empresa, né? Exatamente. Então, mas é um tema que é muito difícil você, inicialmente, o empresário enxergar isso, porque ele tem a questão do orgulho. Ele acha que ele já sabe. O Lucas, não sei se ele contou esse exemplo, que ele chegou para falar do projeto deles lá. A empresária olhou para ele e falou assim, eu não preciso de vocês. Eu já tô há 15 anos aí no mercado. Aí, tipo, quando ele contou para mim, eu falei, ela deve ser hoje uma da Forbes empresárias mais bem-sucedidas do Brasil, do mundo, né? Para ela não precisar de ajuda, de uma consultoria, de um trabalho onde alguém vai olhar de fora e pontuar algumas coisas que podem melhorar, ela deve ser muito boa mesmo, né? E assim, por conta do orgulho, né? O que acontece com o empresário? O empresário, eu compreendo ele só que ele tem que ficar atento a isso. Vamos imaginar essa mulher, ela tá há 15 anos, né? Não sei se é uma mulher empresária, que falou isso. Então isso instalou um padrão nela. Olha, é como se fosse um instinto de sobrevivência. Isso me trouxe até aqui. Talvez venha alguém de fora com várias teorias e vai tirar aquilo que eu sei e que já funciona. Só que a pessoa tem que entender que o que trouxe ela até ali não é o que vai levar ela adiante. Exatamente. E talvez o que trouxe ela até ali não vai nem manter o resultado que ela já teve. O cenário é outro, o momento é outro. O momento é outro. Então, informação, principalmente se você pegar, igual o Lucas, que
que faz trabalho em diversas empresas, imagina que ele vai acumulando experiências e cases de diversos lugares. Quando ele chega com uma expertise. Então, quando eu chego para falar com alguém sobre comunicação, eu chego com uma expertise de 15 anos. Quando eu chego para falar com alguém em PNL, são 15 anos trabalhando com pessoa. Então, você chega com uma expertise. E aquilo é para ajudar as pessoas. Então, ter essa humildade de falar, sim, eu quero ajuda, eu quero evoluir. Essa humildade, tirar esse orgulho e sem medo, não vai perder o que você... O empresário, fica claro, suas competências que funcionam, que estão dando certo, vão se manter. E outra, empresário, você não precisa parecer ser perfeito, saber tudo e ser o cara da sua empresa nesse sentido. O teu funcionário vai se engajar com você se ele sentir que você é comprometido e honesto com ele, tem uma relação propositiva, nesse sentido, empática. Não adianta você, porque muito empresário cria uma autoproteção, cria uma bolha pra ele, porque ele tem medo da proximidade, porque ele se esse cara se aproximar de mim, ele vai ver que eu tenho defeitos, que eu tenho manias, que eu não sou tão bom assim. Ele não sabe lidar com a proximidade, que é uma competência que ele tem que desenvolver. Mas aí não gera conexão, né? Não gera conexão. Cara, e assim, ó, uma coisa também que é importante o empresário ter, que não é porque alguém tá vindo de fora que esse cara tem que, tudo que ele falar é amém, né? Eu não tenho que concordar com tudo. A questão, assim, o que eu falo muito na minha empresa lá, tanto pra minha equipe, falo pros meus clientes. Você tem que aprender a pensar. Que hoje tá muito difícil você ter porque é muita informação, então às vezes você pega, o Regis trouxe a informação, peraí, mas deixa eu digerir ela. Faz sentido pra mim tudo? Ou não, peraí, o Regis trouxe um monte de coisa pra mim aqui agora, nesse podcast aqui, ele falou um monte de assuntos interessantes, várias posições e várias experiências práticas. Qual delas encaixou pra mim? Então essa encaixou. Não, essa não faz tanto sentido assim, eu não concordo. Então, beleza. Essa eu não preciso agora aceitar ou concordar. Ele pode colocar num stand-by, né? Numa gavetinha de dar. Depois eu olho melhor. Depois eu faço esse download. Daqui um ano eu posso voltar. Opa, o Regis falou pra mim, cara. Então funciona se eu fizer isso. E as pessoas acham que é tudo ou nada, né? Então, assim, o cara tem que pegar as informações, principalmente quem tá no dia a dia, digerir, pegar aquilo que serve, aquilo que não serve você respeita e tudo bem, ó. Isso. Você falou coisa aqui que talvez eu não concorde. Ok, cara, tudo certo, você não precisa concordar. Eu também não preciso brigar com você e falar, você tá errado, porque hoje tem muita gente que é assim, né? Se eu não concordo, eu discordo e eu vou te cancelar. Cara, relaxa. Você sabe que acontece muito? Hoje o empresário, se você olha pra ele, tá sempre correndo, né? Fala, tô correria. Eu não tenho tempo pra fazer isso, eu tô sempre na correria. E esse não tenho tempo, tá na correria, eu acredito que ele tá na correria, mas é uma defesa. Sim. Ele se prende em atividades que dão trabalho sim, mas que ele já tem conforto em fazer, ele já tem uma habilidade em fazer, e ele não quer se envolver com algo novo. E aí ele pode estar deixando muito dinheiro na mesa, né? Tem uma frase de Abraham Lincoln que ele falava, se eu tiver que cortar... Em 8 horas eu tiver que cortar uma árvore, eu vou passar 6 horas amolando o machado. Ou seja, o planejamento é extremamente importante. E aí, se ele vai planejando, muitas coisas ele vai ver que o resultado dele é aquele Pareto, né? Que vem 20%, ele vai ver que ele tá fazendo muita coisa que não gera resultado, ele vai conseguir focar, ser mais assertivo. Se ele não tá sobrando tempo para ele e ele tá muito no operacional, já tem um erro aí. Já tem um erro grave. Concordo. Então, o empresário ele tem que ficar sempre atento quando ele fala assim, eu não tenho tempo. Muito provavelmente você tá com um erro estratégico ou você tá com medo de lidar com assuntos que você ainda não tem muita habilidade, muito contato, e você tem que se permitir a conhecer melhor. Geralmente essa falta de tempo, ou ela é uma defesa, ou ela é um erro estratégico, porque o empresário ele precisa ter tempo para pensar. Isso. Ele precisa ter tempo para conhecer estratégias novas. Não para adotá-las imediatamente, mas pelo menos para avaliá-las, para ver se dá para contextualizar alguma coisa. E se ele não tem esse tempo, é porque talvez ele virou funcionário da própria empresa. Exatamente, perfeito, cara. Isso que você trouxe. E assim, é o cara ter essa sensibilidade de poder entender que ele tem pessoas.
E aí a gente volta de novo, né? Cara, se você tem funcionários, às vezes o cara só ele, é um microempreendedor, né? Então, beleza. Eu, empresa. Eu, empresa. Aí você tem ali muitas atividades, mas mesmo assim é muito importante ele dividir. Mesmo que você seja um empreendedor individual, uma hora você precisa estar no estratégico, seja algumas, sei lá, 1 hora por dia, pelo menos, e o restante você executar, porque muitas coisas vão depender de você 100%. Mas quem tem funcionário, cara, assim, qual que é o grande segredo, né? Se você pegar, sei lá, os caras mais ricos do mundo. Porque você acha que o Elon Musk, o Bill Gates, ou nem sei quem agora hoje é o cara mais rico do mundo, porque vai oscilando, né? Mas ele tem ali equipe. O cara, sei lá, teve um estudo da Amazon lá que tinha não sei quantos, mais de 100 mil funcionários só em alguns, só nos Estados Unidos ali. Então, quer dizer, se ele tem essa quantidade de gente, é por isso que ele gera o resultado que ele gera. Se ele tivesse 2 funcionários, talvez ele não ia conseguir fazer nem 1/100º do que ele faz, porque tem tempo. Então, o que o cara tem que fazer? Aprender a delegar, aprender a liderar, aprender a vender as ideias para outras pessoas, para ter conexão para poder crescer, senão a coisa não vai, né? Não, ele fica funcionário da própria empresa. Saber montar equipes, às vezes não sabe, né? Falar, meus funcionários, às vezes ele não sabe nem como contratar, processo, etc. Como gerir, né? Como gerir. Legal, cara. E aí ele fica funcionário da própria empresa ali e não consegue caminhar, não consegue ver de fora. Então o empresário tem que ficar bem atento se ele não está nesse processo. O empreendedor é um romântico, né? E geralmente ele nasce, não sei se você gosta daquele livro, se você leu, já acompanhou aquele O Mito do Empreendedor. Não, sim, não. Geralmente o empreendedor ele nasce de um sonho, de algo que ele gosta muito de fazer, né? Então imagina que você é gerente de um banco e aí aos sábados você vai lá, convida os seus colegas de banco e vai tomar um vinho e faz uma massa. Você é muito bom em fazer massa. Aí os seus colegas falam assim, o dia que você montar um restaurante italiano, você tá rico. E aí do outro mês você faz um outro encontro e tal. Quando você montar esse restaurante, você tá ferrado. É bem isso aí. Porque a última coisa que você precisaria saber era fazer a pizza. Era fazer a massa, era fazer a pizza. Só que você naquele sonho, naquele ímpeto de vou ter o meu negócio, eu vou brilhar, eu vou fazer, você foi levando. E no começo você vai levando no peito e na raça, né? O seu empreendimento lota, as pessoas gostam, só que daqui a pouco o cara fala assim, não, se eu não estiver ali fazendo a pizza... eles os clientes não gostam, e pronto, ferrou tudo. Não, e no começo ele vai fazer muita pizza, então ele continua fazendo aquilo que ele gosta. O problema é quando cresce. A dor do crescimento para o empresário, ela é assim, ela é absurda. Por quê? Às vezes o cara, ele vai ter mais gente. Aí daqui a pouco ele não faz mais pizza. Porque ele já tem lá, sei lá, 2 pizzaiolos, um ajudante. Aí é tanto volume que ele já está dentro do administrativo, às vezes pagando as contas, negociando com o fornecedor. E é uma atividade que ele não faz ideia. Fala, não, imagina, às vezes até faz. Imagina que ele fala assim, putz, parece que eu voltei pro banco. É isso. Ou assim, ou às vezes ele vai ter que, tipo assim, o negócio não cresce porque ele não faz a parte comercial. Ele não vai atrás de novos negócios, ele não vende, ele não faz... Porque ele, ser empresário no mundo, né? Você precisa ser profissional. Não só na atividade fim ali, que é fazer a pizza, vender o curso, vender consultoria, mas no resto, na gestão como um todo, porque senão você nunca vai ter um negócio, você vai ter sempre uma eu presa. Para você estruturar um negócio, você precisa aprender outras funções. Tem que ter noção de contabilidade, noção de financeiro, noção de jurídico, noção de recursos humanos. Você vai ser um especialista em tudo? Não. Mas você precisa ter pessoas para você acompanhar, entender daquilo, para não tomar decisões precipitadas ou não tomar decisões que isso gera um resultado negativo. Só que para o cara entender que ele tem que sair, deixar não só aquilo que ele ama, mas entender que ele vai cuidar de tudo e no final das contas o amor dele continua na pizza. Porque quando o cliente fala assim, cara, eu vim aqui no seu restaurante e sua equipe me atendeu super bem, você me proporcionou essa experiência para minha família, ele continua entregando aquilo que ele fazia na casa dele.
Só que de uma outra forma, porque o negócio virou um negócio, Cresceu, né? né? Enquanto o cara não sair desse romantismo, entender que para ele deixa de ser um pouco romântico e começa a amar o negócio como um todo, entregar, aí a missão dele continua sendo expandida. Mas é uma jornada que empresas pequenas e médias têm muita dificuldade de profissionalizar, de criar processo, de fazer gestão mesmo. Eu indico um livro, O Mito do Empreendedor. Acredito que é um livro obrigatório. Legal. O mito o mito ele já vem disso, do que você acredita que é ser empreendedor e o que verdadeiramente é. E ele conta toda uma história de uma moça que montou uma loja de doces, Legal. e aí a loja foi crescendo, tendo movimento, e aí entrou a dor do crescimento, ele vai contando toda a história, aí ele entra na história do High Croc, né, do McDonald's e Sim. etc. Chama O Mito do Empreendedor. Muito bom, vale a pena. Muito bom. Cara, e pra gente ir pro nosso final aqui, como é que a galera te encontra nas redes sociais aí, Ela cara? pode encontrar, eu tô com 2 Instagrams, tem um que eu tô formatando melhor. Legal. Porque, graças a Deus, eu com tanto tempo trabalhando com isso, eu vou tendo naturalmente, de maneira orgânica, os clientes, naturalmente, eu vou tendo. Principalmente na parte empresarial. Eu nunca gastei R$1 para fazer nenhum tipo de marketing, para fazer consultoria empresarial, nem nada. Sai de uma empresa para outra por indicação. Legal. Entretanto, estamos criando um Instagram especializado aí na parte de empreendedorismo. Tá ficando pronto, viu, gente? Tá em construção. Vou até colocar lá, tá em construção, que é o Regis Rico Oficial. Legal. E tem o Regis Rico, @RegisRico, tá? Que é o meu Instagram voltado mais para inteligência emocional, mostra a minha vida. Esse já tem um pouco mais de tempo, tem mais seguidores, a maior parte dos seguidores estão ali. Então, Legal. @RegisRico você vai me achar. Legal. Então, quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Regis, quer entender aí as mentorias, as consultorias, as imersões também, né, que você aplica, né? Muito bom. E pra gente ir pro final aqui, qual que é a última dica, o último insight que você traz, o último ensinamento aí, ou algo que você queira compartilhar com o público? Mas para finalizar aqui, se eu pudesse dar um recado, é nunca pare de evoluir. Legal. Se tem uma coisa que é maravilhosa, é nós entendermos que nós podemos evoluir, que nós podemos ir para um próximo nível, para um próximo patamar. Então tem essa humildade de reconhecer que ali você não está tendo resultados. E como que você sabe que está tendo resultados? É olhar para os números, é olhar para como está a sua situação no casamento, na empresa, e você reconhecer que você precisa de ajuda. Vai buscar uma ajuda especializada, alguém que é competente, sério, por exemplo, o Márcio aqui nas finanças, e procura essa ajuda, e isso vai organizar a sua vida. Então não pare de evoluir. Lembre dos saltos de evolução que você deu ali até sua fase adulto jovem, e lembre, você pode dar outros grandes saltos de evolução agora na sua fase adulta. Basta ter essa mentalidade de evolução constante. É isso. Cara, incrível. O que eu compartilho com você aqui, com base em tudo que o Regis trouxe, foi uma aula, que você possa ter na sua cabeça assim, ó, autoconhecimento muda vida. Vai mudar a sua vida com certeza. É como se você... Pensa nesse exemplo. Você acabou de pegar um carro incrível, uma Ferrari, e aí tem 400 botões ali. Talvez, vamos pegar até o exemplo de um avião, né? Você entra dentro de um avião comercial lá, um Boeing, cara, você vê lá, tem muito botão. E aí, às vezes, o avião, você vai derrubar o avião, se você não souber apertar o botão certo, não souber ali equilibrar, tem várias funções que vai ajudar ali. O piloto não precisa estar toda hora com a mão no volante, não é no volante, né? A direção, na não direção, sei como que chama ali. Então ele não fica toda hora ali. Por quê? Ele tem programas, ele tem o sistema que funciona. E a gente tem tudo isso, só que a gente não conhece. E aí estar aberto, ser humilde a aprender e usar esse autoconhecimento vai mudar a vida, vai fazer você ter resultado, vai fazer você se sentir melhor consigo mesmo. Muita gente fica incomodada com os outros, com tudo, porque está incomodada consigo. Só que não tem a humildade de tirar o véu ali, olhar e falar, cara, minha vida tá uma merda, eu tô com dificuldade,
porque é mais fácil culpar o outro. Então, seja autorresponsável e trabalhe esse seu autoconhecimento com profissionais como o Regis, buscando conteúdo, aprendendo, buscando realmente ser uma pessoa melhor. Eu acredito que se você buscar todos os dias um pouquinho ser melhor que ontem, sua vida vai ser infinitamente melhor. Cara, É isso, obrigado pela participação. Eu que agradeço e continuar é isso. Talvez prazer foi meu. Já que você falou merda, o último recado, você tinha pedido o último recado. Não passe a vida toda jogando perfume no cocô. Você tem que resolver essa parada. Às vezes a pessoa tá a vida toda das dívidas no casamento, jogando perfume. Resolve essa parada, dá descarga, vai aprender a fazer coisas boas, que o perfuminho que você tá jogando, que seja uma ironia, indiferença, não sei qual perfume que você tá jogando, não vai resolver não. Perfume na merda não resolve. Pode fazer essa experiência em casa que não resolve. E se você tiver pegando exemplo aqui, com merda na sua vida financeira, com as dívidas bancárias, então você pode encontrar nas 100 dívidas bancárias uma solução. Então vai lá, 100dívidasbancarias.com.br ou na nossa rede social, Instagram, 100 dívidas bancárias, que a nossa equipe vai te ajudar. Eu tenho certeza que você vai resolver a sua questão com o banco. E você me encontra também nas outras redes sociais com Márcio Carribeiro e vai ser um prazer aí conversar com você. Coloca nos comentários o que você achou. Marca as pessoas talvez que precisam desse conteúdo, que precisa começar a olhar um pouco mais aí para o autoconhecimento, conhecer um pouco mais de PNL, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Aqui no YouTube tem vários vídeos institucionais também para te ajudar, além dos outros episódios. Estão acabando aqui agora, tem mais 38 episódios incríveis aí para te ajudar aí no seu negócio, nas finanças, no autoconhecimento. Obrigado pela sua companhia, obrigado, Regis, mais uma vez. Marcião. Um abraço, Tamo até mais. junto, Tchau, obrigado. tchau.